Fala galera, paz de Jesus, está começando mais um Tempo de Mesa, o nosso bate-papo regado a muito café e hoje com muita música. Sou Glautinho Ataíde e hoje recebo a minha amiga Angélica Moreira. Que isso, hein? Que honra, gente. Estou muito honrada, tá, pastor, de estar aqui. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Léo também. Bênção demais, Nós feliz estamos demais. felizes, né? Você aqui com a gente. Nosso encontro seria na semana passada. Sim. Mas você tinha aí uns trio elétrico, né? Umas coisas O trio elétrico rolou lá dentro do chuveiro, lá de casa. Não conseguimos fazer na semana passada. Tivemos um problema técnico. A gente estava reunido aí no retiro de carnaval e impossibilitou a gente estar aqui, mas aprove ao Senhor preparar esse momento. Tem um tempo certo para todas as coisas. Isso aí. O Senhor não faz nada fora do tempo dele. Olha No aí. tempo dele é sempre melhor. Já tô pregando, glória. Também tá aqui o nosso irmão, meu amigo. Eu gosto de chamar ele de Willy Will. Obrigado por estar aqui, o nosso querido Will. Tá aqui acompanhando a sua esposa Angélica. Léo pediu pra não botar o microfone pra você, cara. O que Léo tem? Eu falo muito. É mesmo? É tímido? É mesmo? Não parece, mas sou. Pô, mas já tá falando pra caramba aí, olha só. Tem que investir isso aí, Angélica. Pois é, eu tô trabalhando isso nele, tô trabalhando, entendeu? É. Eu fico assim, quando que vai ser a vez que você vai dar o estudo da célula? Ele só fica correndo, entendeu? É. Só corre, só corre. Você sabia? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sério? Sério, a primeira vez que eu apresentei um trabalho na faculdade, o professor mandou eu sentar. Falou assim, ó, você não serve para falar em público. Se ele estiver pregando hoje, então, que isso? Vai abalar as estruturas. Só que assim, eu peguei isso e ao invés de ser uma palavra que me colocasse em um lugar onde eu não saísse mais, eu fiquei com muita vergonha. Aham. Só que eu peguei e falei, pô, cara, eu não... E Não foi por causa aceitou, né? Não foi por causa de aceitou. igreja, não, porque assim, na época a gente não estava no caminho. Sim. Falei assim, eu não aceitei aquilo pra minha vida. Falei, pô, nunca vou falar, nunca vou fazer nada. E eu peguei aquilo e eu comecei realmente a treinar, comecei a me esforçar, mais para provar para ele que ele estava errado, Aham. do que realmente com alguma intenção de um dia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, pregando, igual você falou, Aham. aqui nesse podcast, falando para essa galera linda aí. E Deus transforma todas as coisas, né? Sim. Então, assim... Ele escolhe os improváveis. Isso É o aí. tema do nosso podcast hoje. Então, ó, daqui a pouco nós vamos estar ouvindo uma pregação do nosso irmão. Ô, glória, amém, Senhor. Ele já tá pensando assim, pô, eu venho aqui, vou tocar e já joga a bomba na minha mão. Mas como é que é assim, um casal? Você toda, né, pra frente. Então, você... a gente comenta que a gente é a porca e o parafuso, sabe? Aquele encaixe perfeito. Porque eu sempre fui muito falante, aquela pessoa do povão, que chega abraçando todo mundo, entendeu? Todo mundo vira meu amigo de infância, assim, na primeira conversa. E o Willis não, o Willis é mais reservado, é mais na dele. Pra você arrancar a conversa, tem que virar amigo mesmo, entendeu? É mais aquela coisa mais íntima. O Willis é mais reservado, digamos assim. Mas também, depois que pega a amizade, meu filho... É comunicativo. Aí é aquele que bota pilha, que tira sarro, entendeu? Que faz a zoeira acontecer. Aí, tá vendo? Aí, tá ficando com vergonha. Mas, galera, ó, lembrando você... Pode estar participando com a gente, nós estamos aí espalhando o link para geral. Realmente hoje nós tivemos um tempinho de atraso. Culpa do Léo. Culpa do Léo, gente. Me perdoem, tá? Léo, tô aqui, ó. Tu tá aí nos bastidores, mas eu tô aqui te denunciando. Culpa do Léo esse atraso, gente. Todas as vezes que tiver algum atraso, toda vez que tem alguma culpa coisa que do Léo. foge do controle, é porque Leonardo, de alguma forma, está metendo a mão. Mas Deus sabe todas as coisas e a gente está aí realmente dando o pontapé inicial. Então o que eu quero já pedir para você, espalhe esse link para geral, compartilha. Isso, galera, vai lá. Seja um compartilha. canal de bênção na vida do seu irmão, da sua irmã, de pessoas que você ama. Todas as vezes que você faz isso, você está mandando uma mensagem para o YouTube que tem algo legal, que vale a pena ser compartilhado, que vale a pena ser espalhado. Então mais pessoas são alcançadas, por isso tudo está sendo gerado aqui. E eu tenho certeza que você, discípulo de Jesus, quer também ser uma fonte de Isso vida. aí. Então, espalha para geral. Porque Tô mandando o hoje... link aqui pra todo mundo. Aí, ó. Me assiste aí. E a galera já tá entrando aqui, ó. Douglas Jesus, a Giulinha. Deixa a galera vir. Beijo, gente, pra vocês, todo mundo que tá assistindo. Compartilha, entendeu? Se você mandar pra mais um, Isso aí. imagina, um mandando pra mais um, Daqui a pouco tá já geral virou, assistindo. viralizou o vídeo. Angélica, eu dei uma olhada lá no seu, Sim. no seu Instagram. Já tem um tempinho de caminhada, né?
Quem vê você assim, cadinho, novinha... né? Novinha? Quem dera. Gente, eu tô quase chegando nos 32, Senhor Jesus Cristo. Quase chegando nos 32. E eu comecei a cantar muito cedo, né? Eu tinha 4 anos. Caramba. Quando comecei a cantar. E envolvida com a igreja desde sempre, né? Nasci nesse cenário, né? De igreja, esse ambiente. E cresci envolvida com a música. E desde que eu me entendo por gente, assim... inclusive, eu fiz uma viagem para encontrar um pessoal da minha família, né? O ano de 2020. Antes da minha mãe falecer com câncer. E aí as minhas tias disseram assim: Angélica, você sempre dizia que você ia ser cantora, né? E você conseguiu. Aí você conseguiu. Pra ser é verdade. E ainda assim, é engraçado porque a gente olha onde a gente está hoje, a gente fala assim: nossa, Deus já me levou para um lugar que eu gostaria de estar, mas parece que ainda não cheguei totalmente nesse lugar, sabe? E as pessoas olhando de fora, elas falam assim: nossa, você já chegou aonde Deus queria que você chegasse. Então é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma perspectiva de uma coisa e as pessoas que nos acompanham, que nos veem, têm outra, né? Eu estava até falando sobre isso hoje com a Geizinha, que é também aqui da nossa igreja, estava comentando com ela, ela me mandou uma mensagem. E aí eu falei com ela, falei: cara, obrigada por você me mandar isso, porque às vezes a gente olha só as nossas limitações, só os nossos defeitos, só o quanto a gente não consegue alguma coisa e a gente não tem noção do quanto a gente está abençoando outras pessoas, sabe? Do quanto outras pessoas estão sendo alcançadas pela mensagem que Deus está trazendo pra gente. E é gratificante demais quando alguém compartilha um testemunho, compartilha que foi abençoado, ou compartilha que acredita naquilo que Deus tem colocado na nossa mão. E aí é isso, desde que eu me entendo por gente... Comecei cantando, assim, acho que eu já saí da barriga da minha mãe na cantoria, entendeu? Mas foi alguém te estimulando, assim, você vem de uma família musical? Não. O meu pai, ele gosta de cantar, mas assim, aquela coisa de vou cantar o hino da harpa aqui na igreja, era isso, sabe? E meu pai também gostava de tocar gaita quando eu era mais novo. Acho que hoje ele nem sabe mais, nem deve lembrar mais como que toca a gaita. Mas não foi ninguém assim que me impulsionou, que falou, vai lá, vai cantar e tal. Desde que eu me entendo por gente, eu falei, eu quero cantar. E assim, comecei cantando com 4 anos. 3, 4 anos, e eu lembro que o dia que o pastor não me dava oportunidade, eu ia pra casa chorando, mano. Chorando. O pastor não gosta de mim, ele não me chamou pra cantar hoje, eu chorava. Caramba, mas em compensação, eu tive um pastor, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos, quando ele me dava oportunidade, ele me chamava assim, vamos ouvir a extrovertida cantar. Mas cantava bem ou era só porque era engraçadinho? Eu não sei, se o pessoal dizia que eu cantava bem, não sei se na época eu cantava bem. A gente sempre tem o que melhorar. O canto é aquela coisa do aprendizado, né? Você vai ouvindo, vai reproduzindo, vai estudando e vai melhorando. E tenho ainda muito o que melhorar, muitas técnicas para aprender. Mas, enfim, foi pequenininha, eu falei, quero cantar, e comecei cantando. E a primeira vez que eu cantei com playback, eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos. Caramba. E aí não parei mais. Aí com 13 anos, participei de um concurso na cidade que eu morava, lá em São Paulo, ganhei esse concurso, e aí através desse concurso as portas foram se abrindo para eu começar a cantar em outras igrejas. Aí as igrejas começaram a me chamar, foi chamando de uma por uma. E aí foi indo. Abriram as portas. É. E tô aqui agora. Tô aqui com vocês. No Sei de Cabo Frio. No Sei de Cabo Frio. Nunca imaginei. Apaixonante. Nunca imaginei que eu fosse vir morar no Rio de Janeiro, porque eu sou paulista, né? Eu ia entrar nesse... Nunca imaginei. Mas é algo muito engraçado, que a gente sempre comenta, que em 2008... Acho que 2009, mais ou menos, eu tinha uma agenda marcada aqui para Búzios. E eu cancelei essa agenda porque depois fui fazer uma viagem internacional, né? Fui cantar lá em Portugal, na Espanha e tal. E aí cancelei essa viagem. Quando eu cheguei lá na Espanha, eu conheci uma pessoa que agora é como se fosse uma irmã para mim. Conheci uma pessoa que era de Búzios. E a gente ficou assim, super amigas. A família dela me acolheu quando eu vim aqui para Búzios, porque foi ela basicamente que me trouxe para cá. Ela falou, Angélica, quando você voltar pro Brasil, eu vou fechar umas agendas para você lá na região que minha mãe e meu pai moram. E foi dito e feito. Eu cheguei no Brasil, assim, um mês depois, vim para Búzios. E tô aqui até hoje, gente. Aí, o que aconteceu? Ó o menino tímido aí. O que aconteceu?
Eu cheguei aqui, vim ministrar, eu estava numa época de um processo com Deus, assim, muito grande na minha vida, porque fazia mais ou menos uns 2 anos que eu tinha saído de um casamento frustrado, né? Não sei se depois a gente vai entrar nesse tópico aí, mas eu cheguei aqui muito sendo tratada por Deus, literalmente. Acho que desde a época que eu fui para a Espanha, eu comecei a ser tratada por Deus lá, e esse processo continuou desde quando eu cheguei aqui. Até encontrar o Willis, porque eu achava que eu não ia me apaixonar por alguém, amar alguém. Eu achava que não tinha mais essa possibilidade de um casamento feliz, apesar de esperar que o Senhor fizesse em algum momento, mas eu não tinha mais essa perspectiva, sabe? Uhum. Tanto que quando a gente se conheceu no processo do conhecimento, de conversa e tudo mais, a primeira vez que ele olhou pra mim e falou assim, eu te amo, eu falei, eu não te amo. Fui muito... aquela coisa. Eu falei assim, eu não te amo. Pode ser que eu aprenda a te amar daqui a um tempo, pode ser que Isso você lá em São Paulo e ele aqui? Não, eu aqui. Você já veio? Quando eu vim pra cá, porque eu passei um tempo aqui ministrando, eu passei acho que 2 meses ministrando aqui, voltei pra São Paulo, e aí depois voltei pra cá e fiquei de vez aqui. Mas, e aí quando a gente se conheceu nesse processo do conhecimento, né, de vamos começar a namorar, vamos orar e tudo mais, e aí quando ele falou pra mim a primeira vez eu te amo, eu falei assim, eu não te amo, pode ser que no meio do caminho eu possa aprender a te amar, mas no momento não. Então as coisas foram acontecendo assim, nesse processo, sabe, de cura e tal. Quando eu decidi voltar pra São Paulo, de vez, a mãe dele, a minha sogra querida e amada, falou pra mim, não, você não vai voltar. E não deixou eu voltar. Não me deixou voltar. E aí arrumaram um cantinho pra mim lá na casa da avó dele. Aí eu fiquei na casa da avó dele até a gente preparar as coisas do casamento. Aí foi rápido? Foi tudo rápido, 1 ano. Caramba, que legal. 1 ano a gente namorou, noivou, casou. E esse ano faz 10 anos que nós estamos casados. 10 anos de história. 10 anos. Né, olhando lá seu Instagram, dando uma futucada, eu vi que você conta um testemunho, né, desse Sim. relacionamento abusivo, dessa Sim, coisa que você sim. viveu. E dá pra perceber que quando você fala ainda é algo que não que incomoda, né? Sim, Porque já existe sim. uma cura. Mas ainda... É um assunto assim que eu não falo muito, inclusive... Acho que foi o ano passado que eu compartilhei esse... Foi ano passado? Foi esse ano? Foi no início do ano que eu compartilhei esse testemunho. Até o momento, eu não tinha nunca falado sobre isso nas redes sociais, nem com ninguém. E aí eu senti o Espírito ministrando no meu coração que eu precisava liberar isso, sabe? Que eu precisava compartilhar a minha história, que eu precisava falar um pouco de como é ter uma família para mim hoje. Até porque tem pessoas também que me acompanham, que eram dessa época, que me conheceram nessa época e estão vendo a restauração de Deus na minha vida, de forma completa, né? E aí eu orei com o Senhor e falei assim, Senhor, se for de Deus eu compartilhar esse testemunho, o Willis vai concordar. Porque até então a gente nunca tinha conversado sobre eu ser uma pessoa, de certa forma, pública e chegar a compartilhar isso, né? Então, assim, as pessoas olham pra gente e elas pensam assim, não, eles são casados, sei lá, quase... 20 anos, porque o Juninho tem... Eu não sabia. Então, eu não tá sabia. vendo? Ninguém sabia. Não sabia mesmo. E é muito interessante que as pessoas olham pra ele e acreditam que o Juninho é o filho biológico dele. Então, assim, todo mundo, a maioria das pessoas que hoje, assim, estão ao nosso redor acreditam isso. E é claro que a gente... Ele não tem o sangue dele, mas pra gente é o pai e o filho, entendeu? Porque foi ele que criou, educou e tudo mais, desde os 4 anos de idade. Então, assim... Era um processo para mim ter que falar desse assunto, sabe? Eu não queria falar desse assunto. E aí o Espírito começou a me incomodar. Você precisa compartilhar, você precisa falar sobre isso. Porque existem pessoas que serão curadas e tratadas com o teu testemunho. E aí eu conversei com eles, eu orei ao Senhor, conversei com ele e enviei o texto que eu tinha escrito para compartilhar, né, no Instagram. E ele leu e falou, amor, se Deus ministrou seu coração... Pode falar sobre isso, eu não tenho nenhum problema em ouvir você contar a sua história. E aí, eu fui e compartilhei e eu recebi muitos testemunhos. Pra você ter noção, eu acho que eu tive, sei lá, mais de 300 poucas curtidas nesse post e muitos compartilhamentos. E o pessoal me mandando mensagem no direct. Poxa, eu estou muito feliz de ouvir o teu testemunho, falou muito comigo. Eu também fui frustrada na área sentimental. Também tive um casamento abusivo, um casamento difícil. E o Senhor ministrou meu coração através da tua mensagem. E isso, assim,
mexeu muito comigo, sabe? Porque às vezes a gente tem um testemunho forte e por causa de algumas situações a gente não quer compartilhar, a gente não quer falar sobre isso. Receio, né? Sim, até porque a gente entende que o casamento é algo do Senhor e algo que o Senhor fez para sempre, sabe? Não é, a aliança não é para ser quebrada. Mas existem situações na nossa vida que, infelizmente, acontece essa quebra de aliança, sabe? Então eu sofri um casamento abusivo, de muita traição, muita mentira, muito engano e agressão, não só física, como agressão em palavras, sabe? Verbal, né? Emocional. Verbal, emocional, exatamente. E foi basicamente na época da minha adolescência, né? Porque eu casei com 16 anos, no meu primeiro casamento. E o até então esposo tinha quantos anos? Ele era 8 anos mais velho que eu, então acho que ele tinha uns 23 anos, 24 anos. Sou péssima de matemática. Sou péssima de matemática. Não pergunta o número, não. 24. Se for 8, 24. É, isso, 24 anos, mais ou menos. E aí, foi um tempo, assim, muito difícil, muito difícil. E eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu não gosto de expor o meu filho. Entendeu? Eu não acho que ele merece ter essa história exposta. Até por isso, eu nunca tinha falado muito sobre isso. Mas ele tá crescendo, ele conhece a nossa história, ele sabe de tudo que eu passei, tudo que aconteceu. Ele sabe, a gente já conversou abertamente sobre isso. Até o Juninho fazia uns 10 anos, né, amor? Uns 10 anos a gente nunca tinha compartilhado com ele o que tinha acontecido. Mas aconteceu uma situação meio inusitada que ele ficou sabendo por causa da internet. Ele ficou sabendo por causa da internet quem é a pessoa que é o pai biológico dele, sabe? E aí, quando ele ficou sabendo sobre isso, foi um choque pra ele. Eu lembro que ele desceu as escadas, assim. A realidade é que ele tem o nome do pai biológico, né? E aí, ele foi fazer uma pesquisa sobre significado de nomes pra escola. E ele jogou o nome dele e, basicamente, caiu um blog que tinham feito denunciando a pessoa e falando muito mal, falando todas as coisas ruins que essa pessoa já tinha feito com muitas pessoas. Muitas pessoas foram enganadas por ele. Se você botar o nome dele no Google, vai aparecer lá mais uns 150 processos no nome dele. É o Ministério Público investigando, enfim, muita coisa ruim mesmo. E aí ele descobriu por conta própria, sabe? E aí foi um choque pra gente, porque ele desceu a escada lá de casa chorando em desespero. E a gente sentou com ele, conversou, explicou que não era culpa dele e tudo mais, que quem ele era não definia quem ele ia ser em Deus, sabe? Que independente da história ruim que o pai biológico dele teve, o que importa é o que Deus está fazendo na vida dele a partir de agora, a restauração que Deus está trazendo. E a gente sempre tenta enfatizar isso na vida dele, sabe? Porque a gente sabe que uma história é uma história, né? Ela nunca vai ser esquecida. Por mais que o Senhor te cure, ela sempre vai estar na tua memória. A marca vai ficar, né? A marca vai ficar, exatamente. E então, assim, ele está crescendo e eu acho que a gente precisa, tem coisas que a gente precisa compartilhar, que a gente precisa falar para que outras pessoas sejam curadas, sejam libertas, sabe? E assim, como eu falei lá no testemunho, o Willis e a família dele foi uma válvula de escape que o Senhor me deu, sabe? Foi uma restauração completa, assim, que o Senhor trouxe pra minha vida. Uma mão estendida, né? Deus. Porque, assim, na família dele, eu não tenho só ele como meu esposo, eu tenho a família dele. Então, a mãe dele é minha sogra, mas é como se fosse a minha mãe. Os avós dele são os meus avós, chamo de avós. As tias são tias, chamo de tias. Assim, a gente é família mesmo, sabe? E a família dele, pra mim, é um exemplo. Os avós dele são casados há 55? Caramba. 56 anos os avós dele são casados. Uma história, né? E então, assim, inclusive no dia do nosso casamento, né, a gente falou sobre isso, que a gente gostaria que o nosso casamento fosse como o casamento dos avós dele, como o casamento dos meus pais foram, porque os meus pais ficaram casados 31 anos. Eles fizeram 31 anos. No dia 18 de março, no dia 20 de março, a minha mãe faleceu. E até então, meu pai sempre esteve ao lado da minha mãe. Durante o período da doença, ele esteve com ela também o tempo inteiro. Então, assim, a família dele é a minha família, sabe? Não tem essa distinção. É como se eu tivesse nascido também de dentro da família dele. É muito incrível como que quando Deus cuida, né? Quando Deus restaura algo, ele restaura por completo. Ele faz de verdade, sabe? O Senhor não faz nada pela metade. O Senhor não faz nada sem que realmente seja de verdade, completo e verdadeiramente possa transformar. Foi isso que o Senhor fez na minha vida, sabe? E como que você conseguiu sair dessa situação? Por que eu te pergunto isso? Muitas mulheres estão vendo isso hoje. Sim. Né? Como você conseguiu se libertar? Porque uma menina de 16 anos, né, sem conhecer nada da vida, né, de repente se vê em uma situação
E a gente não consegue dizer, a gente sabe o que você estava sentindo, porque nós nunca vivemos isso. Né? Mas existem pessoas que estão vivendo. Como que foi assim para você o caminho que se abriu? Como que você conseguiu pegar essa estrada e realmente se sentir liberta dessa prisão? Primeiro eu não conseguia sair disso. Eu fiquei 3 anos nesse casamento. E assim, 3 anos vivendo, sendo escrava. Essa é a realidade. Sendo escrava de um relacionamento abusivo. E a pessoa dizia assim pra mim, se você me deixar, você não vai encontrar ninguém, porque ninguém vai querer uma menina da sua idade com filho pra criar. Ninguém vai querer ficar com você. Você é como se me colocasse lá embaixo, sabe? Como se eu fosse a pior pessoa do mundo. E era exatamente assim que eu me sentia. Eu me sentia um lixo, eu me sentia a pior pessoa do mundo, eu me sentia aquela pessoa que não merecia ser valorizada. Era assim que eu me sentia. Só que eu sempre tive um relacionamento com Deus muito grande, sabe? E tudo que eu passei, inclusive com ele, porque essa pessoa se dizia uma pessoa cristã, era um pastor, era uma pessoa do altar, era uma pessoa que pregava, viajava o Brasil inteiro pregando, fazendo conferências e tudo mais. E então a pessoa dizia isso: ninguém vai acreditar no seu ministério, ninguém vai acreditar no que você está falando, porque eu tenho um nome, sabe? As pessoas já me conhecem, as pessoas acham que eu sou de uma forma, mas só sabia quem era eu que estava ali dentro, convivendo, entendeu? E aquilo vinha assim, de forma me martelando, e eu não posso sair desse relacionamento, porque as pessoas não vão acreditar em mim, as pessoas vão achar que eu tô mentindo, que eu tô falando mentira e tudo mais. Só que, como eu disse, eu sempre tive um relacionamento com Deus muito intenso. Então, tudo que eu vivi e vi estando com Ele não afetou o meu relacionamento com Deus. Muito pelo contrário, me fortaleceu. E eu costumo dizer que o que eu vivi com Ele foi o Senhor me preparando para que eu nunca me contaminasse com coisas desse tipo, sabe? E com pessoas desse tipo. Então, me fortaleceu muito. E aí eu comecei a orar, porque chegou uma época que eu peguei nojo dele. E a voz dele me irritava. Eu tinha vontade de vomitar, sabe? Qualquer coisa me dava ânsia. E eu comecei a orar. E foi num período que ele ficou mais ou menos 6 meses sem me dar nenhum motivo de eu encontrar, porque eu sempre olhava celular, olhava computador, olhava tudo, e eu sempre encontrava tudo ali. Eu encontrava bilhetes de motel no bolso do terno, eu encontrava telefone mesmo de prostituta anotado com batom no bolso do terno, várias coisas que, assim, no comprovante do cartão de crédito, por exemplo, motel, várias coisas ali. E aí eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, sem ter motivo, sabe, para discussão. E foi justamente nesse período que eu comecei a ter nojo. E é muito interessante que ele ia fazer umas viagens e eu ficava sozinha nesse período, e eu não podia ter celular, porque eu não podia me comunicar com ninguém. Mas nessa época ele deixou um celular comigo para poder continuar falando. E uma pessoa, um homem, que até hoje eu não faço ideia de quem seja, começou a me ligar nesse telefone, sempre no mesmo horário, pela manhã. Essa pessoa sempre me ligava e falava assim: separa desse homem. Era sempre isso que a pessoa falava. Caramba. Separa desse homem, ele não te merece. Esse homem tá fazendo isso, tá te traindo, tá em tal lugar, agora ele tá em tal lugar, com tal pessoa, fazendo tal coisa. E aí eu ficava assim: quem que tá falando? E a pessoa fala: não posso falar quem tá falando. Era só isso que a pessoa falava. Até hoje eu não faço ideia de quem foi essa pessoa, sabe? E aí eu comecei a orar e falar com Deus: Senhor, se tem algo em oculto, se realmente não houve uma mudança verdadeira, se tudo aqui está sendo uma fachada, me mostra, fala comigo, sabe? Me revela, me dá um sinal. E aí eu resolvi ir visitar a minha mãe, que a gente morava a 600 quilômetros de distância da minha mãe, né? Eu fui visitar a minha mãe, e aí eu cheguei na casa da minha mãe e eu ia ficar uma semana, e eu fiquei uns 2 dias só. Aí sabe quando te dá aquele estalo, assim, vai embora? Me deu esse estalo. Eu falei assim: eu vou embora, vou voltar para casa. Arrumei as coisas e tal, comprei passagem e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, normalmente, como sempre era, e peguei o celular dele. E ele tinha esquecido de apagar uma mensagem. E aí foi nessa mensagem que eu tive certeza que nada tinha mudado, que tudo continuava do mesmo jeito. E eu resolvi tomar uma atitude. Eu lembro que no dia eu fiquei muito brava. Falei: eu vou embora, não sei o que e tal. E aí ele ficou o dobro de bravo
e me deu um tapa na cara e me jogou, me trancou dentro do quarto. E aí, quando ele fez isso, o Senhor falou assim, acalma, sabe? O Senhor falou comigo, acalma, toma as rédeas, faça do jeito que eu te direcionar. E aí, eu, no dia seguinte, fingi que nada tinha acontecido, fingi que eu tinha perdoado, fingi que estava tudo bem, que não tinha mais problema nenhum. Só que eu comecei a organizar as coisas para eu poder ir embora sem que ele soubesse. E aí eu aproveitei uma viagem que ele ia fazer, inclusive, aqui para o Rio de Janeiro. Eu aproveitei essa viagem, aproveitei que ia cair um dinheiro na minha conta, porque ele fazia tudo no meu nome. Tudo, absolutamente tudo no meu nome. E ele tinha deixado um cartão comigo, porque assim, eu não ficava com um talão de cheque, para você ter noção. Você tem noção, quando eu me separei dele, eu tive mais de 20 mil reais no meu nome sujo. Que ele sujou no meu nome. Cheque sem fundo, várias coisas que ele comprou no meu nome. E aí eu decidi ir embora. E fui embora. Fui embora pra casa da minha mãe. Só que foi muito rápido, porque, tipo assim, eu cheguei em casa e basicamente já voltei pra casa da minha mãe uns 3, 4 dias depois. E a minha mãe era muito uma mulher de Deus, sabe? Eu até falei sobre isso no Instagram esses dias. A minha mãe não sabia ler, a minha mãe não sabia escrever. A minha mãe foi uma mulher que cresceu na roça, cortando cana, trabalhando no canavial. E desde muito cedo trabalhando em casa de família, com limpeza e tudo mais. Mas ela tinha uma intimidade com Deus, assim, tremenda, sabe? Quando Deus falava com ela, quando Deus revelava algo a ela, era certo. Aquilo era certo. E eu não liguei pra ela nem nada, só peguei o Juninho, eu peguei uma bolsa diante de Deus, com roupa pra mim e pra ele. E não levei mais nada. Foi o que eu levei, uma bolsa com roupa pra nós dois. E os nossos documentos. E cheguei lá. Quando eu cheguei na rodoviária, eu falei, mãe, eu tô na rodoviária, vem aqui me buscar. Ela foi me buscar, ela falou assim, Deus já tinha falado pra mim que você ia voltar pra casa. Dá até vontade de chorar. E aí ela falou assim, Deus já tinha falado pra mim que você ia voltar pra casa. Eu já sabia que você ia voltar pra casa. Agora me conta o que aconteceu, porque até o momento eu nunca tinha contado para os meus pais o que tinha acontecido. Porque toda a nossa história também envolve uma outra história, que é uma história com a minha irmã. Eu não vou perder o tempo aqui de vocês contando toda essa história. Mas na época que ele apareceu na nossa vida, ele apareceu meio que como o salvador da pátria, sabe? A gente encontrou nele, tipo, o salvador, a pessoa que vai ajudar a gente a sair do fundo do poço que a gente está agora. E na verdade foi ao contrário, porque foi muito pior. E o meu relacionamento com ele desde o início foi sempre de ameaças. Então eu me relacionei com ele por causa de ameaças, eu continuei com ele por causa de ameaças que ele fazia. E como ele era uma pessoa que parecia que ia ser o salvador da minha família, sabe? Eu aceitei essas ameaças sem que os meus pais soubessem o que eu tinha passado, quais eram as ameaças. Porque a minha mãe e meu pai, eles tinham perdido a casa deles e ele tinha colocado eles para morar na casa que ele morava. Na época, quando a gente iniciou o relacionamento. Então, eu achava assim, ele tá salvando a minha família. E ele dizia, se você não ficar comigo, a sua mãe e seu pai, eles vão pra morar debaixo da ponte. Porque eles não têm mais casa, eles não têm mais nada. E meu pai, na época, tinha uma casa, uma casinha muito humilde, que ele convenceu meu pai de vender essa casa. Meu pai trocou essa casa num carro porque ele convenceu. Ele pegou esse dinheiro desse carro, ele comprou um outro carro pra ele. E até hoje os meus pais não viram nenhum dinheiro dessa casa, sabe? Eles literalmente perderam a casa. Então foi tudo indo assim, ladeira abaixo, ladeira abaixo. E até então eu nunca tinha contado para os meus pais o que tinha acontecido. Eu tinha uma tia, que é a tia Osana, que é, nossa, a tia assim que eu amo, sabe? Ela não é minha tia de sangue. Só que olha que engraçado. Ela e a minha mãe, elas se casaram na mesma época e elas eram amigas nessa época e elas continuaram muito amigas até o dia que a minha mãe faleceu. Muito amigas mesmo, como se fossem irmãs, de uma ajudar a outra, de uma estar junto da outra. E essa tia era a tia que me acolhia e que eu contava tudo pra ela. Era a única pessoa que sabia basicamente de tudo que eu passava, sabe? O resto das pessoas, todo mundo achava que eu tinha uma vida maravilhosa. E aí foi assim que eu voltei pra casa e eu sentei com os meus pais, contei o que realmente acontecia, o que realmente tinha acontecido. Eu sei que depois ele tentou voltar chorando, sabe? Dizendo que ia mudar. Porque... Aí eu falo assim, eu até brinco assim, eu falo assim, homem que chora muito não presta. Eu até brinco com isso. Homem que chora muito não presta. Se você vê o homem chorando muito, tem alguma coisa errada. Chorou por qualquer coisa, tem alguma coisa errada. Tô brincando, gente. Não tô generalizando isso não, tá? Tem homem que vai parar de chorar a partir de hoje com você. Não, gente, brincadeira. Mas é porque a gente tem que trazer um pouco de descontração numa história como essa, né? Mas
por causa disso, sabe? Ele tentou voltar e chorava, e tudo chorava. Trazia flores. É aquela coisa. Fazia o mal num dia, no outro dia... Queria compensar de alguma forma, sabe? Mas isso foi desgastando. E até um momento eu ficava me sentindo mal, achando que eu era a causadora de tudo aquilo, porque eu ficava assim, meu Deus, eu pequei, eu errei desde o começo, eu não devia ter aceitado as ameaças, eu não devia ter aceitado nada e tudo mais. E deve ser por isso que tá acontecendo isso, eu tô pagando pelos Você achava que era consequência, sabe, minha, culpa minha, eu me culpava demais por causa daquilo. E o Senhor foi me sarando, foi me tratando, foi me curando. E hoje eu posso dizer assim, contar isso, sabe? De coração aberto, sem nenhuma sequela no meu coração. Fui curada. Meu casamento é uma bênção, minha família é uma bênção. Amo meu esposo, meus filhos. O Senhor restaurou a minha casa, sabe? O Senhor restaurou o meu desejo, meu sonho de ter uma família. E eu e o Willis, esse ano a gente faz 10 anos, agora em abril, a gente faz 10 anos de casamento, 11 anos juntos. Já tá preparando uma surpresa pra você, que você nem imagina. Amor? Mas graças a Deus, assim, a gente vive super bem. Inclusive, um dia desse foi uma pessoa lá na nossa casa, né? E aí o avô dele encontrou, assim, a gente mora no mesmo quintal, o avô dele encontrou essa pessoa e falou assim, olha, eu louvo a Deus pelo casamento desses dois, porque eles estão casados há 10 anos e eu nunca escutei um grito aqui dentro dessa casa. Nunca escutei uma discussão, nunca escutei xingamento, nunca escutei nada disso. Eu vejo eles unidos em tudo. E a gente faz tudo junto. Para onde um vai, o outro vai. Se o outro não pode ir, o outro também não vai. É legal, porque a gente percebe que Deus, ele restaura todas as coisas. Sim. Né? Gente, aqui eu resumi a história assim. Resumo do resumo. A gente não consegue mensurar o que você passou. Mas quando a gente vê você falando e com carinho, né, da realidade hoje, a gente vê que sempre existe esperança, né? Nós temos um Deus que ele sempre traz um caminho, que nenhuma história ela se finda quando a gente está passando por alguma situação que a gente não vê saída, não. Sim. Nosso Deus, ele tem esse poder, tem essa capacidade. E isso é incrível, porque o que você passou hoje é fonte de cura. Sim. Né? O que você passou hoje... Pessoas vão ter acesso agora a essa mensagem, ou daqui a 1 ano, 10, 20 anos, e vai ser um bálsamo dos céus descendo e mostrando que realmente, olha, existe uma solução, existe um Deus que renova todas as coisas. Sim. E isso é lindo. Então, eu queria pedir uma música, posso? Claro, com certeza. Eu vou sonhar. Vamos lá. E depois nós vamos conhecer um pouquinho da história dessa música, né? Vamos! A história dessa música é boa. Vamos então, eu vou sonhar. Quero aproveitar e profetizar sobre a tua vida, que essa noite você possa voltar a sonhar, que o Senhor possa restaurar os teus sonhos, como Ele fez comigo. Restaurou minha casa, minha família, restaurou meu ministério, me deu uma nova oportunidade de viver algo sobrenatural nele. Eu tenho certeza que Ele tem isso para a sua vida também. Amém? Eu não vivo pelo que posso ver, eu vivo pela fé. Posso enxergar antes de acontecer o meu milagre. Nem olhos viram, ouvirão o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para mim. Eu vou sonhar, Deus vai realizar. Não há nada impossível para Ele. Eu vou sonhar, Deus vai realizar. Não há nada impossível para Ele.
faz acontecer quando tudo diz que não, poderoso pra fazer infinitamente mais. Ele faz acontecer quando tudo diz que não, poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu vou sonhar, Deus vai realizar. Não há nada impossível pra Ele. Eu vou sonhar, Deus vai realizar. Não há nada impossível pra Ele. Aleluia. Coisa linda! Glória a Deus. História bonita dessa música? É. Gente, eu escrevi essa música com uma pregação do pastor Rafael. Olha aí. O ano passado. Salomão também fez isso. Sim, Salomão sim. também fez uma música. Daqui a pouco ele vai querer ir cantar com vocês. É perigoso, hein? Ele falou pra mim, eu tô virando compositor. Eu escrevi toda a letra dessa música. Foi num... Eu não sei se você lembra da Alice e Maurício, né? Lembro. Eles eram, na época, os líderes da nossa célula, que hoje somos nós quem lideramos, né? Aqui na igreja. E aí eles estavam fazendo um culto de despedida, porque eles estavam indo pra Miami. E eles fizeram algo muito intimista na loja deles, né? Eles têm, acho que uma corretora. Acho que é uma corretora. E aí eles fizeram um culto ali e a gente foi participar desse culto, cantar, ministrar o louvor ali. E aí o pastor entrou com uma palavra falando de sonhos, falando que aquilo que estava no seu coração o Senhor ia realizar, que nada era impossível para ele. Que legal, e ele falou uma coisa que ficou marcado, que foi: se é impossível, se é importante para você, é importante para ele, sabe? E aquilo ficou martelando no meu coração. E enquanto ele estava falando ali a palavra, me veio o refrão. E eu lembro que eu peguei o celular correndo e escrevi a letra do refrão e fiquei cantando aquilo na cabeça para eu não esquecer. Eu falei, meu Deus do céu, não posso esquecer. E aí eu cheguei em casa e consegui, coisa rara, gente, porque eu não toco violão, mas eu consegui com o violão terminar de escrever toda a letra dessa música. E aí depois, como eu não toco violão muito bem, né, a gente precisava fazer uns ajustes na melodia, e aí o Willis requisitou o senhor Flávio Cris, que também é um ministro de louvor aqui da igreja, e um compositor incrível, né? Compõe muito bem. E aí ele ajudou a gente a dar uma melhorada na harmonia, na melodia da música. E aí ficou isso aí que vocês estão acompanhando. Você sabia que eu perco muito louvor assim que eu faço? Que na hora eu lembro, depois eu esqueço. Cara, tem que gravar na hora, anotar na hora. Estraga muito esse meu lado artístico. Pois essa cara, não de pode deixar isso acontecer. Que às vezes vê assim... Porque eu escrevi um louvor, né? Escreveu? Cadê? Escrevi um louvor. Cadê o louvor? Tá com o Gabriel há 2 anos. E até agora o Gabriel não produziu? Já 2 pessoas me pediram pra gravar. Que isso, gente? Um amigo lá dos Estados Unidos, quando ele ouviu... Porque assim, eu tava em casa, eu canto mal. Eu canto mal. Mas eu gosto. Mas você canta melhor que o pastor Rafael? Ele não tá assistindo mesmo, né? Eu não posso falar porque ele vai assistir, né? Porque, ai, meu Deus do céu. Pastor, não assiste não. Pastor é muito bom na voz. Ele só ainda não achou. Gabriel diz que eu sou barito. Barítono. Não, então... Barítono. Porque ele sempre falou barito pra mim. Aí eu cheguei, eu tava em casa... Eu até tive a oportunidade de... Teve um pastor amigo meu dos Estados Unidos que estava aí. E ele... Ex-cantor de pagode. Sim, sim. E eu cheguei... O Dinho, né? O Dinho. Eu tava em casa assim... Aí tava cantando assim no banheiro e fui pro quarto. Quando eu fui pro quarto, aí eu comecei... Sei que estás aqui, eu sinto o seu mover dentro de mim. Eu me preparei, minhas vestes, eu troquei, eu comecei. Só que assim, sabe... Já gostei da letra, hein? Vou te mandar. Eu vou querer gravar também. Aí o que acontece? Aí eu falei, gente, esse negócio tá estranho, porque assim, eu nunca compus. Aí daqui a pouco eu comecei, derrama o teu fogo, estabeleça a tua vontade, vem me consumir, vem me consumir. Quando eu montei tudo, eu falei, caramba, tem uma música aqui. Aí anotei correndo. E o que eu fiz? Peguei e gravei. E fui mostrar pra Jéssica. Pô, quando eu mostrei pra Jéssica, Ai, meu Deus. Você canta muito mal. Para de pegar as músicas dos outros e gravar. Aí eu falei, que música dos outros? Eu já ouvi essa música.
Eu falei, caramba, então o negócio é bom. Porque todo mundo que eu conheço fala, se a pessoa tiver a impressão que já ouviu, é porque o negócio é... Pode ser um hit, hein? Aí mandei pra Dinho e mandei pra Daniel, ministro do louvor aqui também. Quando o Daniel ouviu, falou assim, mano, não canta mais pra ninguém. Não mostra pra ninguém. Vamos... Produzir. Não, vamos registrar essa música. Porque esse louvor é bom, cara. Aí começou esse negócio. Aí gravou. Aí anotei, ele fez voz e violão, parece que tem que mandar. Eu não sei nada disso. Ele fez, mandou, eu registrei. Tá 2 anos e meio parado aí na igreja. Que isso, gente. Vamos botar esse negócio pra correr, Gabriel. Eu falei pra Gabriel, ele, é minha, porque eu estava orando pra Deus mandar. Mas é muito legal, né, cara? É muito legal. Da onde que vem as inspirações? É assim, momentâneo? Ou você senta assim, vou escrever? Não sou essa pessoa. Eu espero um dia ser essa pessoa. Ou não. Eu fico indecisa. Por quê? Porque as minhas músicas, elas nascem do meu momento com Deus. Ou de algo que Deus ministrou no meu coração, alguma palavra que Ele me deu. Ou eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai me dar uma melodia, como foi com a música Isaías 6, que é uma música que eu, inclusive, não divulguei muito o lançamento dessa música, nem tenho vídeo dela. Só o áudio nas plataformas digitais, porque foi na época que a minha mãe ficou muito ruim, que eu lancei ela, e aí eu acabei não divulgando, não tendo... E foi uma música que eu abri o texto bíblico e me veio uma melodia, me veio uma canção e eu segui aquilo que estava dentro do texto bíblico, sabe? Então são coisas que o Senhor flui dentro de mim. Não é uma coisa momentânea, tipo assim, vou sentar agora aqui, vou gravar e vou compor uma música. Acho incrível quem faz isso. Inclusive, eu falo com o Flávio isso, que ele dá um espirro e escreve uma música, né? Mas comigo isso não funciona. Eu não sei se porque eu tenho muito forte comigo... que eu acredito que o meu propósito com a música, ele vai além de cantar. Porque cantar, qualquer pessoa pode cantar. Escrever um hit, qualquer pessoa boa que compõe pode escrever um hit. Eu vejo que o meu momento com Deus, assim, é algo muito especial. E ele não pode só ser de um hit. Sabe? É muito mais profundo, né? Ele precisa ser profundo, exatamente. E se foi profundo para mim, provavelmente vai ser profundo para outras pessoas também, sabe? Eu vou receber testemunhos daquele. Porque é muito legal você gravar uma música, você escrever uma música e a pessoa fala, nossa, que música linda. Nossa, que música legal. É muito legal isso, mas é maravilhoso, é incrível quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu fui ministrado através da tua canção. O Senhor falou comigo no momento que eu achava que estava tudo perdido, que não tinha solução. O Senhor me ministrou, eu fui curado, eu fui transformado, eu fui sarado. Isso não tem preço que pague. Não tem preço quando a gente está ministrando, o Senhor nos direcionar para tocar a vida de alguém através de uma canção, sabe? Então eu levo isso muito a sério para mim. Isso para mim é algo muito, muito importante, muito especial. Por isso que eu falo que eu não sei se eu quero realmente ser essa pessoa, entendeu? Porque eu fico nesse coisa. Poxa, dilema, ao mesmo tempo que eu gostaria de ter esse feeling de, vou sentar aqui e vou escrever uma música, eu fico pensando, mas e aí o meu momento com Deus, sabe? Porque elas nascem desse momento. E elas falam comigo de forma profunda. Então, antes de eu trazer algo para alguém, essa música tem que me tocar primeiro. Entendeu? Tem que ser algo que vai me ministrar primeiro, que vai falar comigo primeiro. Inclusive, eu tenho uma experiência incrível com a música O Meu Lugar Preferido, que eu escrevi durante o processo de estágio terminal do câncer da minha mãe. E foi um momento que eu não estava conseguindo orar, que eu não estava conseguindo ler a Bíblia, que eu não estava conseguindo ter um momento de devocional em paz, digamos assim. A minha cabeça era só, Deus, o que o Senhor vai fazer, e eu dobrava o joelho e não saía nada. Não saía oração, não saía palavra, sabe? Eu não tinha um contentamento ali naquele momento. Era algo que estava coração apertado, afligido, e eu ficava assim, Senhor, fala comigo. Na minha cabeça, sabe? Senhor, fala comigo, fala comigo. E eu fiquei dias dobrando só o joelho e não saía nada. E aí eu escrevi a letra dessa música, O Meu Lugar Preferido. E foi tipo, eu falando pra Deus, sabe? Senhor, não importa se o Senhor vai falar comigo ou não, eu quero permanecer aqui. Nesse lugar que é a tua presença. Porque eu sei que independente do Senhor fazer alguma coisa por mim ou me responder, eu sei que o Senhor vai estar nesse lugar. E eu sei que se eu falar, o Senhor vai estar me escutando. Sabe? O Senhor vai estar me respondendo no seu tempo, da sua maneira. Porque eu costumo dizer que o Senhor não é obrigado a nada.
nem a nos responder na hora que a gente espera, sabe? Porque a gente tem muito disso. Às vezes tem gente que coloca Deus na parede. Não, Deus, porque se o Senhor não fizer em tanto tempo, se o Senhor não falar comigo em tantos dias. E Deus não é obrigado a nada, gente. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Se Ele achou que Ele tinha que fazer algo por você e algo saiu do seu controle, porque nada sai do controle dele, mas se algo saiu do seu controle e Ele resolveu que você precisa passar por um tempo de espera para que isso se concretize, Ele vai fazer do jeito dele, sabe? E aí essa música foi isso, sabe? Eu falei, Senhor, quer saber? Eu amo a tua presença. Eu amo te adorar. Eu amo estar nesse lugar. Eu amo poder falar com o Senhor. Eu amo poder expressar aquilo que eu estou sentindo. E eu vejo que algumas pessoas, elas usam a oração só como uma forma de pedir, né? Ou de pedir a bênção para alguém. Ah, Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, fulano. Faz isso, faz aquilo outro. Mas eu vejo que a oração, ela deve ser um momento que a gente vai expressar para o Senhor, inclusive, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, aquilo que a gente está sentindo. Porque o Senhor sabe de tudo? Sabe. Só que quando a gente fala, eu nunca estudei psicologia, não sei o que a psicologia fala, mas eu percebo que o pessoal que vai fazer terapia, eles têm que falar. E existe lugar melhor para você fazer uma terapia do que no seu quarto com seu joelho dobrado, expressando para o Senhor aquilo que você está sentindo? Então, se você sentiu raiva, Senhor, eu fiquei com raiva, Senhor, eu fiquei chateado, Senhor, eu não estou gostando disso, Senhor, me perdoa porque eu olhei para o meu irmão e pensei algo que eu não deveria dele, Senhor, me perdoa porque eu falei o que eu não deveria falar. Expressar para o Senhor verdadeiramente, sabe? O Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos. Antes da gente falar, Ele já sabia o que a gente ia falar. Você não tem para onde se esconder, sabe? Inclusive, a próxima música que a gente vai lançar fala sobre isso. Que não existe como, não tem como você se esconder da presença do Senhor. E a palavra diz isso. Se você for ao mais profundo abismo, lá sabe? Ou se você for ao céu, Ele vai estar. Em todo lugar, Ele vai estar. Não tem como você fugir da presença dEle. Não tem como você fugir. Então não tem como, sabe? E eu tenho aprendido isso com Deus. Que eu preciso me expressar com o Senhor e ser verdadeira diante dEle, sabe? Porque eu não preciso... Eu até escrevi um post uma vez no Instagram... E eu coloquei assim, na presença do Senhor, o choro é livre. Foi na época que todo mundo estava falando, o choro é livre, não sei o quê. Falei, na presença do Senhor, o choro é livre. Você pode chorar todas as suas mágoas, você pode chorar todas as suas limitações, você pode chorar todas as suas fraquezas, todos os seus pecados, porque na presença dEle, você não precisa ser ninguém diferente do que você é. Você só precisa ser quem você é na presença dEle, porque Ele conhece tudo, todas as suas coisas ruins, Ele sabe. Ele conhece. E perante o Senhor, perante o que diz a palavra, não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém bom. Todos pecaram, todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Ele olhou para cá e não viu um justo sequer. Isso me inclui, isso te inclui, isso inclui todos nós. Então todos precisamos e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Então não tem como fugir da presença dele, gente. Não tem como. E eu trouxe isso para minha vida nessa canção Meu Lugar Preferido. Quando eu lancei. E foi muito engraçado que eu não ia lançar essa música. Por quê? A minha mãe faleceu. E essa música ficou queimando no meu coração. Você toca sempre na questão da sua mãe, né? Sim, porque é recente. Vai fazer 2 anos agora. E a minha mãe deixou um legado pra mim, sabe? De intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, até no momento da dor, sabe? No momento da morte. E essa música... Passando uns 2 dias que ela tinha falecido, eu falei com eles, pelo amor de Deus, eu preciso gravar essa música. E a gente sentou na nossa sala, pegou um microfonezinho que a gente tem lá, um ralezinho que a gente tem, e a gente gravou um videozinho com um celular. Muito simples, não estava maquiada, não tem edição assim, maravilhosa, não tem corte de câmera, não tem nada. Eu sei que eu lancei essa música no meu canal do YouTube, coloquei no meu canal do YouTube, coloquei... Só o vídeo, Só o vídeo, não tinha música lançada nas plataformas. E coloquei ela no meu Instagram. E aí eu comecei a receber testemunhos. De tipo assim, tava de madrugada no YouTube e me apareceu essa música. Como Deus falou comigo, como eu fui ministrado, como essa música serviu de cura pra mim. E até hoje, sabe? Tem gente que fala assim pra mim, essa foi a melhor música que você já escreveu até agora. Então assim, quando você canta aquilo que você tá vivendo... Quando você canta algo que o Senhor está gerando dentro de você, não tem como você não tocar o coração das pessoas.
as pessoas vão ser tocadas, independente da sua música ser um hit ou não ser um hit. Entendeu? Vamos ouvir então Meu Lugar Secreto? Meu lugar preferido. Meu lugar preferido? Vamos. Aí. Dobro os joelhos, mesmo cansada, e às vezes não tenho palavras. Fala comigo, Espírito Santo. Eu preciso ouvir tua voz, e ainda que tu não digas nada, eu ficarei aqui. Porque o que importa pra mim de verdade é a tua presença. O meu lugar preferido, Jesus, é a tua presença. Ainda que fique em silêncio, eu posso te sentir. E só uma coisa quero te dizer: eu te amo. E o meu lugar preferido, Jesus, é a tua presença. O meu lugar preferido, Jesus, é a tua presença. Ainda que fique em silêncio, eu posso te sentir. E só uma coisa quero te dizer: eu te amo. E o meu lugar preferido, Jesus, é a tua presença. Coisa linda. É isso. Muito legal. Agora uma pergunta, uma curiosidade que veio aqui agora. Qual o louvor que assim mais mexe com a Angélica? Aquele louvor que não precisa ser seu. Aquele louvor que quando você Não tá dá pra eu sozinho, escolher um. Não dá pra aquele escolher um. que não tem, que Não mexe, tem como assim. escolher um. É impossível escolher um. Não tem Tem uma como. música assim que dá aquela... Tem muitos. Tem muitos. Mas as músicas que mais me tocam são as músicas de adoração ao Senhor, que expressam a grandeza de Deus. Ontem, durante o louvor aqui na igreja, aquela música do Luiz Arcanjo, como que é a música? Senhor e Rei. Eu tive que largar o microfone. Tive que deixar o microfone, botar o microfone pro lado, porque eu só sabia chorar. Sabe? Então essas músicas de exaltação, e eu acho muito engraçado, uma coisa que me faz pensar, é que eu vejo que as pessoas valorizam muito as canções que falam com o homem. Uhum. Eu vou fazer, eu vou te dar vitória, eu vou realizar, eu vou isso, eu vou aquilo. Só que eu acredito que para uma vida ser verdadeiramente tocada, transformada, ela não precisa desse tipo de música. Ela precisa ouvir sobre a grandeza de Deus. Porque a grandeza de Deus, ela precisa ser suficiente para nós. Quando a gente entende que o Senhor é o nosso pastor, e quando Ele é o nosso pastor, de nada nós temos falta, porque Ele é suficiente, a gente vive uma plenitude em Deus, não tem explicação. Então essas músicas, as músicas que mais me tocam, são essas músicas. Ele é exaltado, grande é o Senhor, sabe? Tem uma música que tem falado muito comigo também, que é do Matheus Brito, que fala: tua presença vale mais. E fala que a presença do Senhor vale mais que a fama, vale mais que o dinheiro, vale mais que muitas coisas, sabe?
E é sobre isso, sabe? Sobre você exaltar ao Senhor, sobre você reconhecer quem Ele é. Ele é santo, Ele é grande, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. E não tem outro que se compare a Ele. Ele é, gente. E sempre será. E sempre será. Então são essas canções, sabe? São essas canções que falam mais comigo, que ministram comigo. É lógico que existem canções que para tempos específicos, né? Por exemplo, tem hora que eu quero ouvir uma música mais para cima, aí eu vou botar um Salomão do Reggae, aí eu vou botar um Preto no Branco, aí eu vou botar aquela música mais alegre. Mas a maioria das vezes são essas canções de adoração ao Senhor, sabe? Música que fala sobre a grandeza Que te do leva, Senhor. né? Que te leva Exatamente, assim, para exatamente. um lugar. Né? Porque a música Sim. tem esse poder. Sim. Né? De nos levar em um lugar Sim. de dependência. Eu onde me você identifico mais com esse tipo de concentra. música, sabe? Me identifico mais. Nada contra, gente, as músicas pentecostais, por favor. Não. Nada contra, muito Até pelo porque contrário. tem algumas, né? Sim, que muito também centralizam o Senhor. Por cristocêntrica, exemplo, a isso. Jó, que a gente cantou aqui na Isso igreja aí, ontem, uma existem música que muitas. tem o Senhor no centro e tudo mais. O que me incomoda um pouco é essa questão do eu vou fazer isso, fazer aquilo, te conquistar, romper. Não sei. Claro que você vai. Acredito muito que vai. No Senhor, nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece, né? A palavra dele nos garante muitas vitórias, muitas conquistas. Como essa música Eu Vou Sonhar, que a gente escreveu. Mas eu acho que o nós não deve estar no centro o tempo inteiro. Quem deve estar no centro é o Senhor. Ele deve ser o centro de todas as coisas. Você como compositora, Sim. algumas vezes você se sente tentada a fazer realmente uma música que tenha esse tipo de aceitação, que seja mais fácil de ser absorvida? Até o momento, não. Já, em nenhum até o momento momento- você se sentiu assim, poxa... Não, tenho que escrever uma música que vai falar sobre isso, não. Até o momento, não. Pode ser que daqui a um tempo isso aconteça. Eu possa sentir essa necessidade, sabe? Mas até o momento, não. E, inclusive, isso foi uma pauta, né, no nosso grupo lá da banda. Olha aí. Messias, beijo pra você. Ele tá online? Aí, ó. Beijo, Memê, que cuida da minha agenda também. E é nosso baixista. Tá aqui direto E falando aqui, aí, foi muito engraçado que Memê botou assim lá no grupo. Gente, que a gente tem um grupo da produção, né? E a gente vai falando dos arranjos, como que vai ser e tudo mais. E ele falou assim, gente, vocês estão vendo que o pentecostal tá em alta. É porque ele tá mais ligado nessa questão do mercado, né? E tudo mais. Ele, gente, vocês estão vendo que a música angélica, tu deveria começar a pensar em fazer... Pode parar com isso. Eu não vou mudar quem eu sou porque eu tenho que me adequar ao mercado, sabe? Porque eu tenho que seguir o que tá. A música pentecostal tá em alta, então eu vou gravar a música pentecostal. O worship tá em alta, então eu vou gravar o worship. Não é isso, vai gente. perder identidade também, né? Exatamente. Se tudo que tiver em alta, Exatamente. você absorver... Aí eu falei pra ele, vamos seguir fazendo o que a gente faz. Se Deus quiser levar a gente, Ele vai levar. Se Ele não quiser, a gente vai continuar onde a gente está, servindo amadamente a nossa igreja local. Não sei de Cabo Porque Frio, eu né? falo o seguinte, ministro que não serve a igreja local, não está pronto para servir a igreja dos outros. Entendeu? Porque tem muita gente querendo ser ministros na África, nos Estados Unidos, querendo viajar aos 4 cantos do mundo, mas ele nunca ministrou na igreja local dele. E quando a igreja local dele precisa, cadê ele? Não está lá. É verdade. Pra mim não faz sentido isso, sabe? Então, primeiro você ama a sua igreja local, você serve a sua igreja local. O que vai acontecer no meu ministério vai ser um reflexo do que eu tô vivendo na minha igreja local. Então, eu sirvo a minha igreja local com amor, sirvo a minha célula, amo ministrar o estudo pros meus irmãos queridos. Inclusive, não sei se tem alguém na nossa célula aí, mas beijo pra célula Renascer. Já voltou. A célula mais linda do centro de Cabo Olha Frio. aí, Vou arrumar uma briga desculpa agora. Mas eu amo servir a igreja local, sabe? Amo E isso é muito servir. legal, né? Porque assim, quando Deus quer levar a gente para um lugar, não depende da nossa Não, força, não não. depende do nosso jeito. E eu te Às fiz- vezes a gente tenta fazer do nosso jeito. Mas não vai. Não vai. Só vai se ele quiser. É a hora que ele pinça realmente. Sim, né? A hora... sim. Igual Davi tava lá, ó, cuidando Sim. das ovelhinhas. Mas ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Exatamente. E isso é legal, é você ter esse coração inclinado a fazer a vontade, a buscar esse Sim. reino, buscar a justiça. Nós conseguimos olhar o agora. Aonde Deus vai levar, a gente não sabe. É. Agora também, se ele não levasse, a gente continuar sempre aqui, glória a Deus. É tipo assim, quem eu sou se acabar o YouTube? Quem eu sou se acabar o Instagram? Quem eu sou se acabar as plataformas digitais? E aí? Quem que fica? Quem que fica? A minha igreja local. Os meus irmãos. Se as agendas fecharem, se não tiver portas abertas, se o Senhor não quiser abrir portas, aonde eu vou estar? Na minha igreja local. É a minha igreja local que vai me amar, que vai cuidar de mim, sabe? Que vai ministrar. O alimento sólido eu vou receber aqui.
A base, né? Exatamente. Como é que você chegou aqui no SEI, Angélica? Então, Porque, assim, gente... De São Vou Paulo, beber uma água aqui. de São Paulo, vai conhecer o Willy Will em Búzios. De Búzios, que é uma cidade, para você que não é aqui da nossa região, que é uma cidade aqui uns 10, 15 quilômetros? Ou mais? Uns 20 km daqui. Detalhe, que a gente mora no fim do mundo, querido. A gente mora na Rasa, amado, Rasa. Uns- A favela de Búzios que a gente mora. 450 quilômetros. Uns 450 quilômetros daqui. E como que foi essa transição para chegar aqui no SEI de Cabo Frio? Então, Como é que vieram parar aqui, gente? a gente ministra no SEI de Cabo Frio desde 2013, né? Desde 2013. Então já existia esse relacionamento de amor entre o SEI de Cabo Frio. Como o pastor Rafael falava, a gente tinha dupla cidadania cristã. Já. Nós éramos membros da Igreja Metodista no Brasil. E aí, o pastor Rafael, toda vez que a gente vinha ministrar aqui, ele liberava essa palavra sobre a gente. Ele falou assim, vocês têm dupla cidadania, vocês são metodistas, mas vocês também são SEI de Cabo Frio. Ele sempre falava isso. Mas, durante a pandemia, eu e o Willis, a gente começou a receber um direcionamento de Deus, sabe? Que a gente deveria buscar algo novo, viver algo novo, ministerialmente falando, sabe? E a gente chegou a visitar algumas igrejas, porque assim, a gente via o SEI de Cabo Frio como? O SEI de Cabo Frio é pra gente ir lá ministrar de vez em quando eles chamarem a gente e depois a gente vai embora pra casa, entendeu? Só que aí, na mesma época, Gabriel começou a convidar o Willis para poder fazer a live com vocês aqui, do Louvor, quando não estava tendo culto. Estava tendo culto presencial. É mesmo? E o Willis veio fazer a live com vocês algumas vezes. O Gabriel convidou ele para fazer a live algumas vezes. E Aquelas aí... Quinta-feira, quinta do avivamento? Não estava tendo culto presencial, era só gravado, né? Uhum. Estava sendo gravado. Ah, daqueles cultos online, né? que a gente Isso, começou. culto online, exatamente. E aí Deus começou a ministrar com a gente. A gente chegou a visitar algumas igrejas quando voltou presencial. Mas a gente não se identificava com nenhuma. E a gente falava assim, poxa, mas como que Deus está falando pra gente viver algo novo? Se todo lugar que a gente vai, não é aqui. Tipo, não é aqui, Deus, não é aqui, Deus, não é aqui, Deus. E aí um dia a gente, sem pretensão, o Willis não ia tocar com vocês aqui. A gente resolveu vir num culto. E aí a gente se sentiu na nossa casa. Aí a gente falou, é aqui que Deus quer que a gente esteja, sabe? E sem contar que a gente também, por ter filhos, né, a gente olhou a estrutura da igreja para ver se tinha algo para os adolescentes, para ver se tinha algo para as crianças também, para que eles pudessem se envolver. Porque eu e o Willis, nós nascemos nesse contexto de igreja. Então a gente entende a importância da igreja durante o período e a adolescência da pessoa, sabe? A gente comenta direto que dia de domingo a gente morava na igreja. Ontem eu brinquei no Instagram, gente, hoje eu vou morar na igreja, porque quase a gente passou o dia inteiro aqui na igreja ontem, Chega né? 3 horas da tarde. Não, a gente veio de manhã, né? Pro culto de manhã da liderança, depois teve o Não culto... fala da reunião que eu não vi, não. Então... tá Tomei uma na advertência. rebeldia, hein, pastor? Mas aí a gente basicamente morava na igreja. Gente, eu lembro que eu ia de manhã pra escola dominical, voltava pra casa pra almoçar, tomava banho e voltava pra igreja de novo. Eu ficava lavando o banheiro da igreja, limpando o banco, varrendo a igreja, sabe? Depois tinha que sair, depois tinha não sei o quê. Eu passava o dia inteiro na igreja. E a gente quer que os nossos filhos vivam nesse contexto de igreja também, sabe? De entender a importância da igreja local, de valorizar o ministério, de saber que aqui eles vão crescer, eles podem ser um ministro de louvor, um ministro da palavra, alguém que pode liderar daqui pra frente. Servir mesmo a igreja do Senhor. E aí a gente também, claro, que olhou isso, né? E a gente se sentiu em casa aqui, as crianças se sentiram em casa também. E a gente falou, aqui é o nosso lugar. É claro que todo rompimento é difícil. E pra gente não foi fácil. Não foi fácil seguir esse direcionamento de Deus. Por quê? Porque a gente amava a igreja que a gente era. A gente amava os pastores lá. A gente não teve nenhum problema com ninguém. De tipo assim, saiu brigado, sabe? Ou teve uma ruptura porque, sei lá, alguém fez uma fofoca, alguma coisa. A gente não teve. A gente Foi uma não teve. opção mesmo. Não teve. A de gente direção de recebeu Deus. um direcionamento de Deus. Sabe quando você começa a viver algo no automático? Tipo, vou viver isso aqui dessa maneira, vou viver isso aqui desse jeito. E aí Deus começa a te incomodar. Tipo, não é isso que eu tenho pra você. Não é isso que eu quero pra você. Eu quero algo maior, eu quero algo mais profundo, eu quero algo
melhor para sua vida? Não dizendo que a minha antiga igreja era melhor, o Sei de Cabo Frio é melhor que essa antiga igreja, de forma nenhuma. Deus está lá, Deus está aqui do mesmo jeito. Não tem essa diferença para mim, sabe? Mas foi mais seguindo um direcionamento do Senhor. E eu até falei com o pastor Rafael que quando a gente decidiu vir para cá, nos primeiros meses, eu fiquei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei pensando desse jeito. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. Sabe quando você parece que você tá meio perdido no lugar? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, qual o propósito do Senhor para mim aqui? O que o Senhor quer realizar aqui? O que o Senhor quer fazer aqui? Eu não tô entendendo. Eu ficava assim, eu não tô entendendo. Eu tô entendendo que eu tenho que ficar aqui, que esse é o meu lugar, mas eu não tô entendendo o que o Senhor tá querendo fazer. Eu não tô entendendo. E aí, logo em seguida, veio pra gente assumir a célula. Porque eu já estava servindo. Eu cheguei e já Ele já chegou servindo, eu não, né? E aí eu fiquei nisso. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Parece que não tem lugar pra mim aqui. E eu sempre tive dificuldade em cantar em grupo. Então, a minha vida inteira eu cantei sozinha. A minha vida inteira. Então, assim, a minha antiga igreja, basicamente foi a igreja que se adequou à minha forma de ministério de louvor. Então, quando era a minha vez, eu sempre fazia sozinha, porque eu tinha muita dificuldade de fazer com outras pessoas. O que aconteceu ali ontem, de eu estar participando com o louvor aqui, é um rompimento pra mim, sabe? Porque eu sempre tive muita dificuldade, muita mesmo, de cantar com outras pessoas. O Willy sabe. Eu ia cantar com alguém, eu entrava na voz da outra pessoa. A luta, Deus, a luta. E eu ficava completamente perdida, confusa. E eu falava, gente, isso não é pra mim. O negócio é cantar sozinha, liderar o louvor sozinha, não dá. E aí eu ficava assim, não tem espaço pra mim aqui. Porque o louvor é muito grande, canta uma pancada de gente lá em cima. Eu ficava assim, canta uma pancada de gente lá em cima. E eu ficava assim, não dá. Só que uma coisa muito interessante, quando Deus quer te moldar, quando Deus quer fazer com que você seja do jeito dele e não do seu jeito, ele te traz para lugares que você vai viver desafios. Isso. Que você vai ter que sair do comodismo. Que você vai ter que sair da sua zona de conforto. E vir para o Sei de Cabo Frio é literalmente isso. A gente está saindo totalmente da nossa zona de conforto. A começar da distância. Porque a gente mora em Búzios. É distante, né? A gente vem pro Cabo Frio, para Cabo... ontem a gente chegou em casa 00:30, pra você ter noção. Então, assim, essa parte é cansativa, da distância, da gente estar... E a gente quer servir. Então, se a gente quer servir, a gente tem que estar aqui. Uhum. E a gente mora lá, e o Willis trabalha lá. E os nossos filhos estudam lá. Então, o primeiro desafio para nós foi esse, a distância. O segundo desafio, para eu me integrar no Ministério de Louvor, estar com outras pessoas, cantando com outras pessoas. E o desafio da célula, porque você sabe que eu faço teologia, há quase 3 anos estudo teologia, só que eu sempre falei assim, eu vou estudar teologia para eu poder colocar esse conhecimento teológico dentro das minhas canções e dentro das minhas ministrações. Eu sempre pensei assim, não quero pregar, não vou pregar. E aí o que aconteceu? Eu vim para cá e nós fomos literalmente colocados como líderes de célula, assim. Na época que a Alice e Maurício veio conversar com a gente até foi meio relutante, né, com o pastor Rafael. E a gente mora longe, não vai ter como a gente estar aqui sempre, servindo. Léo sabe disso, ele tá até rindo lá, ó. A gente colocou vários empecilhos. É o fã número 1, né, de vocês, né? Eu vi ali. Eu sou fã dele também, gente. Sou fã. Tem foto no celular, a capa de vocês. Já foi pra lá, pra nossa casa. Falta Glautinho, hein? Comer aquele bobó de camarão? Não? Léo, vou comer um estrogonofe ou salpicão. Eu até faço pra você, mas não vai ter a minha companhia na hora da alimentação. Gente, eu detesto estrogonofe e salpicão. Que isso, estrogonofe é a melhor coisa do mundo. Não é crente, não. Não é crente, não. Não, e o pior é que a gente passa a prova com isso, tá? Porque a gente vai ministrar, várias igrejas fazem estrogonofe pra gente. Na janta, na recepção, aí chega na hora. Acontece, ó, vem. Chega na hora, não come estrogonofe. Nossa, já passei vários constrangimentos por causa disso. Mas aí perdi até o raciocínio que a gente tava falando. Ah, tá, os desafios pra vir pra cá, né? Cato camarão, né? De camarão eu como. Os desafios pra vir pra cá. Então, fomos colocados como líderes de célula, a gente orou, tal, entendeu que deveríamos aceitar, apesar de no momento a gente ter falado melhor não sei o que, tal, a gente acabou aceitando. E aí veio o desafio de tem que ministrar os estudos.
É. E os estudos vão ser de acordo com a pregação Com a do pregação. pastor de domingo. E aí eu fui obrigada a começar a mergulhar. Eu já fazia isso, mas não de uma forma tão intensa como eu venho fazendo desde... Foi o ano passado? Foi, desde o ano passado pra cá. Fevereiro do ano passado. É, como eu venho fazendo, porque daí toda semana eu tenho que ministrar um estudo. De vez em quando a gente reveza, né? Coloca algum dos irmãos para poder ministrar. O Willy se recusa, eu tô orando, intercedendo pra vida dele, Senhor, faz um milagre. Vai quebrar. E aí eu basicamente tenho que colocar em prática. Mas Messias, ele também foi uma pessoa que me impulsionou um pouco mais para essa questão da palavra. Uhum. Porque o ano passado ele marcou algumas agendas louvor e palavra para eu fazer e me obrigou a fazer a palavra. Porque toda vez que alguém perguntava assim, ela faz louvor e palavra? Eu falava, não, palavra não, palavra não, palavra Pastor não. Rafael ouviu isso. Então, sempre falava, palavra não, palavra não, palavra não. E aí começaram a surgir, o ano passado, começaram algumas agendas, assim, mais, o pessoal procurando mais. Ela faz louvor e palavra? Aí ele deu um estalo e falou assim, cara, todo mundo, toda vez ela fala que não, eu vou falar que faz. Aí o que ele fez? 3 vezes seguidas ele fez. Ela faz sim. Aí ele só me avisou assim, olha só, lá é louvor e palavra. Aí eu falei, não, louvor e palavra não, eu não vou ministrar a palavra. Você vai ministrar a palavra, porque eu já dei a minha palavra pro pastor e eu não vou voltar atrás, se vira. Se vira. E aí eu fui obrigada a começar a ministrar a palavra, comecei a ministrar a palavra, mas eu falo que os estudos da célula me ajudou muito com isso. Inclusive, próximo sábado, eu vou ministrar numa conferência, louvor e palavra, eu estou tremendo aqui, coração quase saindo Olha pela aí. boca. E, Senhor Jesus, me ajuda, Pai. Eu tô Mas assim. a célula tem dá realmente Sim. essa força, né? Sim, sim. E aí eu comecei a entender, sabe, o propósito de Deus. E foi muito engraçado que uma vez a pastora Soninha me mandou um áudio. E eu tava nesse conflito, né? Não vou ministrar a palavra. E foi até, inclusive, um dia antes de eu ministrar uma palavra em algum lugar. Alguma agenda que eu ia fazer louvor e palavra. Ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Angélica, Deus não quer te usar só no louvor, Ele quer te usar na palavra também. Aí eu falei assim, não, Senhor, não quero não. Esse fardo é muito grande pra mim. Esse fardo é muito grande pra mim. Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo. Não sou pregadora, tá, gente? Não sei pregar. Eu falo isso claramente. Gente, eu não sei pregar. Eu não sei. Meu negócio é o louvor. Eu gosto de louvor, eu gosto de ministrar o louvor, ministrar sobre vidas. Você sempre vai me ver liberando alguma palavra ali no meio do louvor, mas pregar porque é diferente. É claro. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas você ministra pra caramba na hora do louvor. Eu falo, gente, é diferente. No louvor, você já vem com uma palavra plantada no seu coração, algo que Deus já falou com você, e você libera sobre a igreja aquilo. A palavra não, você tem que estudar a fundo, você tem que entender o texto, o contexto, por que aconteceu aquilo, e os termos, e não sei o que, e tal, e o significado da palavra no original. Eu falei, é muita coisa pra você entender, gente, é muita coisa pra você passar. Então, assim, eu fico, gente, não dá, pregar não dá pra mim. Mas aos pouquinhos a gente vai rompendo aí, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, faz a obra. Deus vai dando a capacidade, né? Pois é. Tá no quartel, tem que Soldado trabalhar. que tá no quartel, não né? pode negar o trabalho. Tá pronto pra guerra. Tem uma música sua que eu amo, É. que é Yeshua. Ah, amo também. Cara, eu me amarro nesse louvor. É seu, né? Da onde Sim. veio a inspiração? Qual foi o momento? Eu estava fazendo um devocional, meditando em Isaías capítulo 60, que diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E eu escutei, literalmente, o Espírito Santo falando assim comigo, é hora da minha igreja despertar. Eles precisam se levantar e resplandecer a minha glória. Eles precisam se levantar e anunciar que eu estou às portas, que eu estou voltando, que eu estou fazendo. Foi literalmente isso. Só que, inclusive, a minha antiga pastora da antiga igreja que eu era, que me deu a frase, eu me levantarei e anunciarei a sua volta. Porque eu repetia, eu cantava, eu me levantarei e resplandecerei a sua glória. Aí repetia de novo. Repetia essa frase. Aí eu mandei pra ela no dia que eu escrevi essa música. Aí eu, pastora, olha essa música que Deus me deu. Eu até botei o nome dela lá como compositora também nessa música. Porque eu mandei a música pra ela e aí ela ouviu e falou assim, Angélica, essa música é sua mesmo? Eu falei, essa música é minha, acabei de escrever. Ela falou assim, eu posso te dar só uma sugestão? Eu falei, pode. Ela falou, por que ao invés de repetir, você não bota, eu me levantarei e anunciarei a tua volta? Eu falei, é isso, Deus.
é isso que o Senhor acabou de falar comigo, sabe? E foi muito instantâneo, porque eu fiz o devocional, o Senhor ministrou comigo, eu mandei a música pra ela, E ela me deu essa dica e já fluiu, sabe? E aí, na hora... E assim, eu vejo a igreja como um teste para as minhas composições, sabe? Eu gosto sempre de cantar a música na igreja, até antes de lançar. Eu gosto de cantar para sentir como que a igreja vai receber aquela música. E essa música foi uma música que, quando eu cantei a primeira vez, foi um mover, assim, tremendo de Deus, sabe? Um mover diferenciado do Espírito. Eu senti algo sobrenatural acontecendo naquele dia. E aí eu falei assim, tenho que gravar essa música. E aí gravei, lancei essa música em 2019. Nós gravamos ela, o vídeo, né, numa praça lá em Araruama, com um projeto lindíssimo que o pessoal da Jeruel Church faz. Eles têm uma galera jovem muito grande na igreja. E toda segunda-feira, agora eu acho que eles não estão fazendo esse projeto por causa da pandemia. Mas eles iam toda semana para aquela Praça da Bíblia ali em Araruama. Cara, cerca de 100, 150, 200 jovens ali. Muito jovens. E eles se reuniam ali toda segunda-feira para fazer um momento de oração, de louvor, de palavra, de pregar, de tal. E aí, Deus já tinha colocado no meu coração o projeto de gravar um clipe na rua, sabe? Pegando as pessoas adorando na rua. Eu falei assim, tem que ser essa música. E eu falei com eles toparam. E a gente gravou o clipe, gente. O clipe, assim, nem é um dos melhores clipes. Tem os seus defeitos de imagem, que quem entende de produção de vídeo, né, vai olhar e falar assim, esse vídeo não é bom. Mas aquele vídeo tem um sentimento pra gente, porque tudo deu errado. Tudo lutou contra. Tudo lutou contra, literalmente. Primeiro, a gente foi pra praça, chegou lá, a gente não tinha iluminação suficiente pro clipe. Então a gente gravou com a iluminação que tinha lá. Literalmente isso. A gente colocou, acho que 2 softbox, um negócio do vídeo lá que o Clebinho levou, que clareava um pouco mais. E nós tínhamos 2 câmeras fazendo as imagens. Um câmera perdeu todas as imagens. E a gente só ficou com uma imagem de uma câmera. A gente gravou uns 5, 6 takes. E era tipo assim, a gente tinha muita imagem. Só que como a gente só teve uma câmera, acabou que reduziu as imagens. Mas enfim, saiu, foi bênção. Hoje é uma das minhas músicas mais ouvidas nas plataformas digitais e no YouTube. Tem mais de 167 mil visualizações no YouTube e mais de, acho que 150 mil streams nas plataformas digitais, né? Então, assim, é uma música que teve um alcance E era grande. bem congregacional também, né? Você viu, aquilo que você falou. Sim. O termômetro é a igreja. E a gente vê que quando toca na igreja, quando a gente ouve aqui, é algo realmente que remete a gente àquele lugar que a gente estava falando. Sim, sim. Né? Remete a gente a um lugar. Então vamos ouvir Vamos, Yeshua, vamos lá. Faz em dó, tá? Coisas que só acontecem ao vivo. O desejado da minha alma, e a ti me renderei. Tu me sondas e me conheces melhor que eu me levantarei e resplandecerei a tua glória. Eu me levantarei e anunciarei a tua volta, Yeshua, Yeshua.
tentado aqui entrar também com Por que você não entrou? Só tu és santo, poderoso. Seja adorado através de mim. Eu sou barítono. Barítono. A Gabriel me enganou, hein? Você falou sobre os números, né? Nas plataformas Sim. digitais, no stream. Mesmo ainda não tendo estourado, né? Sim. Como você se sente em relação a isso? Quando você vê ali a música ganhando uma repercussão, uma proporção, né? Onde centenas de milhares de pessoas são atingidas. Existe aquela expectativazinha, agora vai, e de repente não vai, rola aquela frustração. Como é que você se sente em relação a Então, isso? vamos lá. Se eu falar pra você assim, não existe nenhuma expectativa, eu não crio nenhuma ansiedade pra que isso aconteça, eu tô mentindo. Porque todo o trabalho que a gente faz, a gente espera que tenha um bom crescimento. Né? Eu não invisto numa música, não invisto o meu tempo, porque, gente, é trabalhoso para lançar uma música, entendeu? É trabalhoso. A gente faz a pré-produção, a gente senta, a gente vai arranjar, a gente vai ver os detalhes, a gente vai ouvir referências para saber se é aquilo que a gente quer trazer. Aí depois tem a questão da gravação, da gente fazer o áudio, mixagem, masterização, o clipe, edição, tudo perde um tempo, Quem não gasta conhece dinheiro. acha que é só juntar. Não, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Então a gente não tem todo esse trabalho para falar assim, quero fazer tudo apenas para a glória de Deus. Inclusive, eu acho incrível as pessoas que falam isso. Quero fazer tudo para a glória de Deus. Sempre. A glória de Deus ele não divide com ninguém. É tudo por ele, por causa dele, por meio dele. Não tem outra explicação. Mas eu faço também o meu trabalho para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam tocadas, transformadas e para que as pessoas vejam, gente. Porque senão eu não ia lançar. Se é só pra glória de Deus, não faz sentido eu pegar e produzir uma canta no música. seu quarto. Vou cantar no meu quarto. É só pra glória de Deus. Entendeu? Então, assim, o que eu procuro fazer? Eu procuro não colocar muita expectativa nesse trabalho. Eu falo, Senhor, tá aqui. É mais uma música que o Senhor me deu. É mais uma música que eu quero que as pessoas sejam tocadas, ministradas, transformadas. Mas está nas tuas mãos. Faz do teu jeito, faz da tua maneira. E aí eu não fico esperando, vai dar tantos mil, vai ser tanto. Eu não fico com isso, porque eu espero que Deus sempre me surpreenda. E isso sempre acontece. Deus sempre me surpreende. Porque eu poderia colocar vários empecilhos, Glautinho, para não fazer uma produção. Não tenho dinheiro. É muito difícil ser cantor independente. Requer muita coisa e tal. Realmente, não é fácil, é muito difícil. Só que eu nunca coloquei empecilho. Eu sempre fiz com o que eu tinha nas minhas mãos. Se eu tenho pouco dinheiro, então eu vou fazer com pouco dinheiro que eu tenho. O que eu preciso para fazer com esse pouco dinheiro? Eu vou ter que gravar uma música na minha casa. Eu já gravei uma música aqui. Sabia disso? Que eu gravei uma música aqui, tá lá no meu canal do YouTube, a música eu não sei explicar. A gente gravou aqui. Nesse estúdio aqui da igreja. Nesse local. Inclusive o Léo e o Guga que fizeram o vídeo pra gente. Beijo pro Guga também. E... A igreja é uma parceira sua, né? Eu sei de Campo Sim, eu não tenho o que Pastorzão falar. Rafael. O pastor apoia muita gente. E eu louvo a Deus pela vida dele, assim. Pela vida da igreja, né? Por abraçar a gente. E então, assim, tem gente que fica assim, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. É muito difícil. Gente, nada é impossível para o nosso Deus. Só que tem um porém. Deus não faz por você aquilo que você tem que fazer. Isso aí. Deus não vai baixar do céu, mandar um anjo e falar assim, vamos lá que eu vou pagar o seu estúdio, vamos lá. Não vai, gente, não vai. O que pode acontecer é Deus usar pessoas para te abençoar. Isso sempre acontece comigo. Deus sempre coloca pessoas no meu caminho, pessoas que têm a visão do reino de Deus, pessoas que não enxergam o meu ministério apenas como um comércio, mas veem que o Senhor pode fazer algo acontecer através das canções que Ele tem me dado. E são pessoas que me ajudam, me abençoam e falam, vamos fazer, e as coisas acontecem. Os meninos da minha banda são pessoas incríveis, nunca me cobraram R$1 para gravar com a gente, sabe? E a gente sabe que os músicos são caríssimos hoje para fazer uma produção, para poder gravar. Então eu tenho pessoas que somam comigo. Pagamento aí é caro. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, sabe? O Senhor sempre coloca pessoas e eu sou muito grata por cada pessoa que o Senhor colocou na minha vida para me abençoar até hoje. Essa formação da banda tá há quanto tempo já com você na caminhada? Olha, o Memê, o Vini é o mais antigo com a gente, né? Eu acho que o Vini já deve ter uns 6 anos com a gente, mais ou menos. E o Memê deve ter uns 4 anos com a gente, por aí. E o Jonathan, que tá tocando com a gente agora, tem pouquinho tempo, não tem nem 1 ano.
E a música, você sabe, né, como é que é. Mas hoje, o que que acontece? Nós temos uma visão que é o seguinte. Antigamente, a gente ficava muito preso à banda. Tipo, a banda tem que ser essa. E se a banda não puder ir, a gente também não vai. E aí, Deus nos deu um outro direcionamento. Né? Hoje a gente entende que o ministério somos nós. E a gente tem pessoas que somam com a gente, que são os meninos da banda. Então, se um não pode ir, não tem problema. A gente vai procurar um outro amigo que seja músico, que possa estar com a gente vai ensaiar, vai estar com ele. Então, tem os meninos que são fixos nossos? Tem. Eles vão estar com a gente em tudo que eles puderem estar. Só se eles não puderem, que aí a gente vai chamar outra pessoa para poder estar fazendo com a gente e tudo mais. Mas a gente é livre. E eles também são, sabe? Se surgir uma coisa melhor para eles, uma outra oportunidade melhor que está com a gente. E a gente também é livre para se surgir uma agenda que não precise ou que não possa ir à banda, e só nós dois. Ah, legal. Entendeu? A gente hoje tem essa visão. Já chegou num grau onde, de maturidade, né? Onde entende que Sim. muito maior do que o que está fazendo é a mensagem. A gente vai aprendendo, né? Quando a gente começa, a gente é meio eufórico, né? Empolgado. A gente quer tudo do nosso jeito, da nossa forma. E aí a gente vai quebrando também a cabeça com algumas coisas, com algumas situações, e a gente vai entendendo que existe um lugar específico de Deus para nós, que Deus quer que a gente chegue. E é claro que a gente sempre vai precisar de pessoas do nosso lado, mas que a gente não pode ser totalmente dependente das pessoas, que a gente tem que ser totalmente dependente do Senhor. Esse é o nosso pensamento. Isso hoje. É muito legal, muito legal. Sua referência, quem que você ouve? Eu ouço um monte de gente. Porque assim, tem músico que a gente ouve, né, alguns louvores que a gente fala, caramba, fulano, não vou falar imita, né? Sim. Mas a referência de fulano é cicrano, né? A referência é essa aqui. A referência de Angélica Moreira. Gente, não tem um. Eu escuto um monte. Eu gosto de Paulo César Baruch. Paulo César Baruch é um dos meus preferidos. Isso aí eu tenho que confessar. Baruch é bravo, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Inclusive, eu falo, gente, o meu sonho, se eu pudesse escolher gravar com alguém, seria com Paulo César Baruch. Sempre falo isso, todo mundo que me pergunta. Mas eu ouço muita gente. Eu gosto de Nívia Soares. Eu acho que hoje eu escuto mais pessoas nessa pegada da adoração, sabe? Então, eu ouço muito também o pessoal do Diante do Trono, que eu acho que eles são referência da administração. As antigas, então, são as melhores, né? São as melhores. Eu gosto muito do Wesley Santos também. Tem um cantor que ele até tá crescendo mais agora, que é o Abdiel Arsênio, que ele também é um compositor incrível lá do Rio de Janeiro, que eu também gosto muito. Ele fez um projeto novo agora que chama Som da Comunhão, que é incrível, também gosto muito de ouvir, de acompanhar. E, assim, tem muito, não tem uma pessoa só que eu gosto de ouvir. Eu escuto de tudo. Fernanda Brum. Quem mais que eu escuto muito? A galera nova. Daniela Araújo, gosto também das músicas dela. A galera nova não tá entendendo a metade do que você tá falando, né? Vamos lá, gente. Pessoal novo que eu gosto. Theo Rúbia, Matheus Brito, Morada, né? Morada é incrível. Morada Amo o podcast deles. Morada é doideira. Nossa, gosto demais. Morada. A galera nova que tá aí sabe esses, pelo menos. E a galera tá aqui, ó. Mandando um abraço. Jonatas Meirelles, casal top Luma demais. Também gosto, Luma. No meu pídio. Felipe Silveira, muito... Jonathan Meirelles é o nosso guitarrista. Ele tá aí. Beijo, tá John aqui, John. Tá aqui, ó. A Gabi vai matar. linda. Ó, o Meme Silveira disse que você tá quebrando ele. Porque você falou ali que ele... Quietinho induzir, ele falou, só porque eu sou business. Aí a galera tá aqui, ó, casal top demais. Beijo, gente. Obrigada a todo Graças mundo aí pelo carinho. Kelly, olha, coisa linda. Maria Francisca. Um abraço aí pra galera aí. Que legal. Que tá aí acompanhando, vivendo com a gente esse momento aí incrível. O pessoal tá pedindo pra gente passar o microfone pra você. Pra quê? Quer falar? Eu só não posso trocar de lugar com ele porque eu não sei tocar teclado. Os projetos da Angélica. O que você tá vislumbrando aí pro futuro? Tem coisa no forno aí, né? Tem. A gente tá preparando agora uma nova canção, que a gente já começou os arranjos, já temos um pensamento de como a gente quer gravar, uma estrutura na nossa cabeça.
Tem uma conferência de adoração aí que talvez aconteça. O pastor Rafael tá ajudando a gente aí nesse sonho. E gente, eu vou sonhando uma coisa de cada vez. Eu tenho um monte de sonho, mas se eu for misturar tudo... Tem o sonho da nossa casa em Cabo Frio. Olha aí. Gente, a gente quer vir morar em Cabo Frio. Já foi liberado. Amém. Já foi liberado. Então, assim, são alguns sonhos, alguns projetos que a gente tem no coração, que a gente espera concretizar, mas tudo, né, conforme a vontade Tudo do Senhor, tempo dele, no né? tempo dele, isso. E Isso vamos aí. pra cima. E vão pra cima. Vamos pra cima. Não pode deixar, gente, o desânimo destruir a gente. Quando bater o cansaço, a gente para, descansa e volta com tudo. Isso aí. Eu gosto muito de falar isso. Porque muitas vezes a gente está cansado e a gente acha que o melhor caminho é parar. Quando, Sim. na verdade, é melhor diminuir o ritmo. Exatamente. Porque quem para não chega a lugar nenhum. Agora, quem diminui o ritmo, quem se recupera, Sim. consegue ganhar fôlego para Não, continuar e você a já jornada. parou que às vezes você tá num patamar, você tá num nível com Deus, vivendo não só ministerialmente, mas na sua vida de intimidade com Deus e tudo mais. E aí você fala assim, cansei, eu vou parar, eu vou desistir. Aí às vezes falta isso aqui para você chegar onde você sempre quis chegar. Isso aí. Aí tu desiste, tu volta tudo de novo. É. Aí imagina tu ter que passar por o processo todo de novo. E a gente sabe que o Senhor, ele dá oportunidades e algumas não voltam. É. Se tu deixar passar, então pode ser que no meio do teu cansaço, o Senhor te dê uma nova oportunidade de viver algo sobrenatural, algo novo. E se tu deixar passar, nunca mais tu vai viver. É. Acabou, passou. Você tem que recomeçar um ciclo, né? Viver tudo de novo. Nossa. Mas é muito legal você ter essa maturidade, né? Para você entender o momento que você está vivendo e aonde você quer chegar. Sim, Né? Porque nós somos imediatistas sim. e nós tendemos a ser também muito radicais em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, se não está saindo do jeito que eu quero, se eu estou agora com provações, se eu estou agora passando por situações que eu não desejava passar, eu vou largar tudo. Sim. Sabe que eu acredito muito na perseverança. Eu sou uma pessoa perseverante. Eu já poderia ter desistido desse Ministério da Música há muito tempo. E eu canto desde criança. Eu comecei um ministério mais profissional, com músicas gravadas, em 2017. Então, olha só o caminho que eu já segui, que eu já vim até aqui. Eu já poderia ter desistido, ter falado, vou deixar isso pra lá. Não tá me dando dinheiro, eu não tô famosa, não cheguei a lugar nenhum. Eu poderia estar pensando desse jeito, mas eu penso assim, não. O meu propósito, o meu chamado é maior do que a minha vontade de fazer um ministério crescer. Isso. E esse precisa ser o nosso propósito. Esse precisa ser a chave que a gente precisa virar, sabe? Foi para isso que Deus me chamou. Então, se não tiver mais o YouTube para me divulgar, para fazer o nome crescer, para fazer as músicas crescerem, se eu não tiver mais um estúdio para gravar, eu não vou deixar de adorar a Deus, porque eu entendi que o meu propósito é esse. A música, a adoração, é o lugar onde eu quero estar, onde eu quero chegar. Entendeu? Então eu tenho que ser perseverante, porque se Deus me deu uma palavra, se Deus me deu uma promessa, eu posso ter 80 anos, essa promessa vai se cumprir, se eu continuar sendo perseverante. Eu vejo muito a questão da obediência, porque o tempo inteiro, se a gente for lendo a Bíblia do começo até lá ao final, a gente vai vendo que o tempo inteiro o Senhor foi falando. Se vocês forem obedientes, vocês cumprirem os meus mandamentos, se vocês ouvirem a minha voz e me obedecerem, se vocês seguirem os meus decretos, o tempo inteiro. Então, a nossa bênção ela está condicionada à nossa obediência. Então, não adianta eu querer viver algo sobrenatural em Deus se eu não obedeço. Eu preciso obedecer, eu preciso estar no lugar de obediência. E qual é o lugar de obediência que eu quero estar? O lugar que eu tenho que estar. No propósito, no lugar que o Senhor te plantar. Ele vai falar com você, esse é o lugar que eu tenho para você. E qual foi o lugar que o Senhor me deu? Qual é a obediência que eu tenho que seguir? É essa questão da adoração. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. É a obediência que o Senhor me deu. Independente. Pra mim. E independente do lugar onde eu esteja, eu vou continuar adorando ao Senhor. E aí sim, se Ele quiser levar o nome, as canções, Ele vai levar, Ele vai fazendo da forma dele, da maneira dele. E é claro que isso, como eu falei, não me impede de fazer a minha parte. Claro. Que é de gravar as canções, De que é de sonhar. investir. De sonhar. De divulgar, Isso aí. entendeu? De fazer chegar mais longe. Não impede de fazer a minha parte. Eu gosto muito quando Jesus diz lá em João, que ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, Esse é o que me ama. esse é o que me ama. Sim. E se a gente perceber, muitas vezes até o propósito entra nesse lugar. Sim, de obediência, sempre. Tudo vai entrar nesse lugar. Sempre. Então, independente se veio a fama, o reconhecimento, quando eu consigo expressar esse amor,
o meu propósito está sendo cumprido. Sim, sim. Aquilo que eu tenho que fazer já está sendo cumprido, Sim. porque eu estou conseguindo expressar o que eu sinto por ele. O resto, as coisas que vão ser acrescentadas, o que eu vou viver, o lugar onde ele vai me colocar, e já perde até um pouco a importância. Sim, quando a importância é a presença dele. Quando a importância é a presença dele. Aí ele pensa, aí ele chega e ele faz, porque ele pode levar a gente para as nações, Sim. ou pode fazer com que a gente mude a vida de uma pessoa que vai para as nações. Sim, E isso é incrível, sim. porque na verdade o objetivo é um só, a eternidade. Eu gosto muito de falar Inclusive, sobre isso. eu falei esses dias no meu Instagram. Eu fiz uma pergunta pro pessoal lá, né? Postei lá no Reels, falei: o que você tem sido na vida e nas redes sociais? Você tem sido mais uma pessoa? Você tem sido uma influência ou você tem sido uma referência? Porque o mais um, ele é aquela pessoa que ele vive só admirando o que os outros estão fazendo. Então ele está na rede social rolando feed e admirando o que os outros estão fazendo. Ele está na igreja, ele está admirando o ministério de louvor, ele está admirando o irmão que serve na porta, ele está admirando o irmão que está, sei lá, guardião lá no estacionamento, mas ele nunca está disposto a fazer nada. Né? A influência, ela tem o poder de te influenciar, às vezes a adquirir um produto, a seguir um estilo de vida. Então essa é a influência. Mas a referência deixa um legado. A referência, você olha pra ela e fala assim: eu quero ser como esse cara. Eu quero viver o que ele viveu. Sabe? Eu quero viver o que ele tá vivendo. Eu quero mergulhar no que ele tá mergulhando. O que ele tá fazendo, sabe? Então, a gente precisa procurar ser referência na vida das pessoas. A gente não pode se contentar em ser mais um. Não pode, sabe? E a obediência tá inclusa nisso também. Porque como que você vai ser referência para a vida de alguém se você não é obediente ao Senhor? Se você não cumpre o que ele te diz, se você não ouve a voz dele e obedece, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, para ser uma referência, eu preciso ser obediente à voz de Deus. Isso é incrível isso. Isso é lindo. Vamos falar sobre isso. Falar sobre esse Jesus eu vou te falar, uma das coisas que eu mais amo é sentar e falar de Jesus. É falar de Deus, é falar da igreja, é falar do... Ai, gente! Eu até comentei esses dias com a discípula nossa, eu falei assim, eu acho que eu vou falando e vai aparecendo aquelas estrelinhas assim no meu olho. Porque, na verdade, é o nosso universo, né? Sim. A igreja tem esse poder. As nossas amizades estão aqui. Sim. Ontem o pastor Rafael, na pregação, ele falou: quem conheceu a esposa na igreja? Cara, eu fui. A gente se conheceu na igreja? Eu conheci Jéssica na igreja. Então, na igreja eu fui transformado, na igreja eu conheci minha esposa. E assim, hoje meus amigos são de onde? Da igreja. O meu ciclo de amizade todo é da igreja. Tem meus amigos de fora? Tem. Mas eu me relaciono mais hoje com as pessoas, que é aqui no dia a dia, é fazendo gabinete, é orando, é chorando junto, é rindo. Sim. Então, assim, a igreja tem esse poder. E eu acho que por isso a igreja é tão apaixonante. Porque nós estamos sempre dispostos a trazer as pessoas para esse lugar. Sim. É como se, olha, eu encontrei o segredo da vida. O que eu quero é que você tenha esse segredo. O sobrenatural que eu tô vivendo, eu quero que você viva também. Aí por isso que a gente fica tão empolgado, né? Sim, e assim, verdade. Quando a gente cumpre na risca aquilo que é decreto bíblico, a gente vive isso. Sim. Eu gosto muito de falar igual você disse aí, porque né, as pessoas estão do nosso lado. O reino de Deus tem essa capacidade de gerar isso em nós, porque nós estamos indo para o mesmo lugar. Você está indo cantando, de repente eu estou indo pregando, o Will está indo tocando, mas não precisa um ir na frente e outro atrás. Nós podemos ir ao lado, por quê? Porque o destino é o mesmo. Sim. Fica muito mais fácil quando nas nossas diferenças a gente se completa, Sim. do que quando a gente começa a se degladiar, a lutar. E é lindo que no reino de Deus não tem competição. Não tem. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém faz melhor do que ninguém. Tá todo mundo fazendo com o mesmo propósito. Entendeu? Tá vendo? Siri. Até a Siri entendeu. Siri se converteu, Conseguimos ganhar Siri pra Jesus. Muito bom! Então, no reino de Deus, tá todo mundo vivendo o mesmo propósito. Tá todo mundo vivendo pra glória de Deus, sabe? Eu não consigo entender quando eu vejo uma pessoa, às vezes, querendo ser melhor que a outra, ou se achando num lugar de importância a mais que o outro. Gente, a gente tá no mesmo lugar, fazendo pra mesma pessoa, amando a mesma pessoa, porque a gente tem que amar acima de todas as coisas do Não entendeu, né, o reino Senhor. de Deus, porque normalmente é invertido, né? Exatamente. O maior é o menor. Exatamente. O mais forte é o mais fraco. Maior que serve. O reino de Deus, ele Sim. inverte essa lógica nossa humana. Sim. E, cara, igreja é um lugar apaixonante. Você que não conhece, você que está tendo acesso a esse podcast, conheça a igreja. Não a igreja que as pessoas falam. Porque Sim. existem duas igrejas. A igreja de Cristo, onde o reino de Deus é manifesto. Sim. É uma igreja que transcende.
que nada, porta do inferno, o que as pessoas falam, o que pastor faz, nada atinge essa igreja. E existe a nossa igreja física, né? Feita por homens limitados, homens que têm a capacidade de errar, assim como eu, assim como a Angélica, o Will. Sim. Então, essa igreja dos céus, ela é apaixonante. Sim, sim. Igreja é assim, é o lugar onde tudo acontece. É. E eu até brinco, né? Eu falo com os meninos assim, gente, eu sou cantora de igreja. Entendeu? Se o Senhor quiser me levar para os palcos, amém, Ele vai me levar. Mas eu sou cantora de igreja. Eu nasci, cresci cantando na igreja, sirvo a igreja, amo cantar para a igreja, ministrar a igreja, sabe? Estar com a igreja, ouvir a voz da igreja. E é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Ó, não dá... Eu passaria aqui horas falando com você do amor que eu tenho pela igreja, por Jesus, sabe? Por servir. Eu realmente quero viver, sabe? Continuamente... essa presença, esse lugar que é Jesus. Amém. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe nada mais precioso, né, do que a gente estar nesse lugar que é a presença de Deus. E eu, inclusive, falei também no Instagram uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração esses dias, que quando Cristo é o teu caminho, você não precisa se preocupar com aquilo que você vai encontrar no meio do caminho. Porque Ele é o teu caminho. E quando Ele é o teu caminho, Ele garante tudo. Sabe? É porta aberta ou é porta fechando. Ele vai tirando todos os empecilhos do teu caminho. Porque Ele é o caminho. E é só isso que a gente precisa viver, sabe? O caminho, que é Cristo. A verdade, que é Cristo. A vida, que é Cristo. Tem nada mais precioso do que a gente viver. Acho que foi por isso que Paulo falou, né? Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Eu acho que a gente está vivendo isso. Glória a Deus. E é isso que nos motiva, é isso que nos impulsiona. Agora eu vou deixar vocês livres para vocês escolherem a canção. A gente está caminhando aí para o nosso finalzinho. Vamos lá, então. A gente já está aí há quase 2 horas nesse bate-papo. Aí, ó, pedindo música. Siri aqui que é isso? Do nada. A Siri quer pedir uma música minha para vocês, gente. Olha isso. Fala, Siri. O que você quer ouvir? Fica à vontade. Vamos fazer Fui Encontrado, então? Pode ser? Esqueceu? Esqueci. Lá. Ao vivo é assim. Lá. Ó. Eu quero entregar. Não, a música eu lembro, não lembro como é que é. Entra Dá aí um lá. Lá maior, A gente faz. Olha, lembrou. Eu quero entregar toda a minha ansiedade a ti, buscar em primeiro lugar teu reino. Eu sei que fácil não será, mas eu quero descansar em ti e para sempre viverei teu reino. Sei que tu cuidas tão bem de mim. Fui encontrado por você e fui amado por você. Hoje sou nova.
você me achou. Eu precisava de você, Jesus, mais do que as batidas do meu coração. E você me achou. E você me achou. Fui encontrado por você e fui amado por você. Hoje sou nova criatura. Fui encontrado por você e fui amado por você. Hoje sou nova criatura. Sei que tu cuidas tão bem de mim. Sei que tu cuidas tão bem. Nós somos livres, libertos, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E Davi fala uma coisa que me toca muito no Salmo 63, que ele fala assim: o teu amor é melhor do que a vida. E aí eu disse nessa canção: eu precisava de você, Jesus, mais do que as batidas do meu coração. E eu fui encontrada por você, eu fui amada por você. E hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para minha vida. Eu fui liberta e agora eu posso dizer que eu sou filha de Deus, amada, querida. E... ai, Senhor, obrigada, te amo. Às vezes faltam até palavras. Faltam palavras. Faltam palavras. A gratidão que exala dos nossos corações. Dá pra saber que Ele nos amou primeiro. Sim, Cara, sim. isso é muito incrível. Ele já sabia onde nós erraríamos. Ele já sabia que nós escolheríamos caminhos tortuosos. E Sim. mesmo assim, Ele nos amou Nos amou primeiro. Então, Maravilhoso. o que a gente pode dar em troca desse amor? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Fica a pergunta de Davi para nós. Não tem, gente. Vamos beber o cálice da salvação. Não tem, não tem, não tem. É viver verdadeiramente assim para Ele. Isso. E eu costumo dizer que tudo que eu fizer para o Senhor ainda é pouco, comparado a tudo que Ele fez e faz por mim, sabe? E uma coisa que eu falo muito também é que a gente fica esperando que o Senhor faça coisas grandiosas por nós, coisas maravilhosas. Mas tudo de mais belo, de mais perfeito, de mais lindo que o Senhor poderia fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário. Não tem nada que Ele possa fazer que vai suprir isso que Ele já fez. Galera, vamos chegando ao final. Que pena, gente, tem que acabar. Já estamos aí perto das 9 horas da noite. Caramba, Já foi um gente. bate-papo. Nossa, eu falei muito, hein? Mas eu tenho certeza que esse podcast edificou muito a sua vida. Quero Amém. agradecer a minha amiga Angélica. Eu que Moreira, agradeço, que isso, eu que agradeço. meu amigo Will, pela disponibilidade, pelo carinho. Eu tenho certeza que é só o começo Amém, daquilo amém. que Ele tem para nós, né? O reino de Deus Amém. é incrível, a gente viu agora, mas a gente se entrega agora e não sabe onde Ele vai levar. Na verdade, a gente tá vivendo para a eternidade, né? A gente está indo nessa direção. É. E é muito bom quando a gente encontra pessoas que a gente possa compartilhar. Amém. Que a gente pode se alegrar. E é isso que Amém. resume esse programa hoje. Alegria, gratidão. Glória a Deus. Obrigado glória pela a Deus. simpatia, obrigado pelo Obrigada eu, sorrisão. que isso. Obrigado você que tomou esse café com a gente, que sentou na mesa. Eu tenho certeza que você foi muito edificado. Amém. Então eu já quero te pedir mais uma coisinha. Pega esse link, espalha para geral. Compartilha, gente. Compartilha com quem você ama, compartilha com quem você entende que precisa viver, né? Receber uma mensagem de esperança, uma mensagem realmente de renovo dos céus. Eu tenho certeza que através do que o Espírito já jorrou aqui,
quem sabe você não vai ser a fonte de transformação na vida de uma pessoa que você ama. Amém? Amém. Vamos ficando por aqui. Gente, obrigada. Obrigada, pastor Glautinho. Obrigada, Léo. Léo tá lá, Léo tá brabo. Eu pra acho caramba. que tinha que botar um microfone lá pra Léo, pra ele também participar Mas dos bastidores. ele não ia parar de falar. Ah, ele falando assim, não. Ele não para de falar. Mas obrigada, eu tô muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse momento, compartilhando um pouco da minha história, do meu testemunho, daquilo que a gente vive em família, daquilo que a gente vive, né, com o Senhor. Gente, como eu falei, eu amo falar do Senhor, então obrigada, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz por essa oportunidade. gente que Espero agradece. que tenha sido bênção aí para as pessoas que acompanharam pelo menos um pouquinho, para quem acompanhou tudo. Enfim, gente, beijo, obrigada, viu? Galera, muito obrigado por sentar na mesa, tomar esse cafezão com a gente. Fica ligado. Semana que vem nós temos outro tempo de mesa. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Valeu!